Fala pessoal, tudo bem? Começamos mais um Papo de Graça, né? Cada 15 dias nós fazemos esse programa e hoje nós estamos aqui com o Dirley, com o pastor Cleverson, com o nosso querido amigo Aldo, todo mundo aqui ao vivo na Rádio Remissão Gospel. Então, eu quero já mandar minha saudação para todo mundo. Pessoal, nós tivemos um problema de demora devido ao Facebook. O Facebook saiu do ar, é por isso que nós demoramos para entrar no ar. Mas já está tudo estabilizado agora. Então, estamos aqui no ar. Vou passar por nada agora para o Sr. Cleverson. Tá bom? Deus abençoe. Isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um programa Papo de Graça, né? Hoje estamos falando com o tema o chamado. Vamos discutir o que é o chamado, né, Arnaldo? Isso aí. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Olá, boa noite a cada um que está aqui. Boa noite, pessoal. Fiquem ligados. Esse é o tema, chamado. Vou falar um pouco sobre isso. Na Bíblia, né? Está ali em Efésios 14, 11 e 12, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí, irmão Dileiro, o que falar sobre o chamado, pessoal? Chamado, eu creio que o chamado, né, Deus escolhe, né, Deus dá para cada um aquilo que ele, né, cada um fica no seu chamado, e quando você está no momento certo daquilo que Deus te coloca, flui naturalmente, né, flui naturalmente. Verdade. Pode falar. Pode falar que não tem regra. Isso é interessante, a questão do tempo, né, Alcio? Sim. Realmente, chamado, muitas vezes a gente acaba até confundindo chamado com vontade, né? Porque às vezes você confunde, um tempo atrás, você acha que foi um chamado, mas muitas vezes é a vontade que a gente tem de fazer as coisas. Mas quando é um chamado real, vindo de Deus, Deus usa pessoas para confirmar esse chamado, né? E Deus fala no teu coração. Realmente é algo muito importante, né? Que cada um sente quando vem o chamado de Deus. Cada um sente realmente. E como é que foi esse chamado do Som das Tribos, Aldo? Como é que iniciou tudo isso? Olha, vou ser bem breve para explicar mais ou menos. Depois de umas conversas com algumas pessoas de bandas, Reverendo Joe, né, a banda Origem 5, o Rafael na época era de Origem 5, hoje pertence ao Reverendo Joe, né? O guitarrista? Isso. Então a gente andou conversando e a gente precisava de um lugar para tocar. As bandas eram pouco conhecidas, não tinham um lugar para se apresentarem, sabe? Não havia, faltava apoio, realmente, faltava apoio. E daí um sábado eu fui pegar a primeira amostra grátis do CD do Reverendo Joe, lá na Rua 24 Horas, a gente conversando, tudo beleza. Foi uma conversa muito bacana, muito legal, sabe? Uma conversa... O antigo clubão? Não, tem, né? Tinha antigamente, né? Isso. A gente se conheceu no Praise Rock, que antes era o clubão. Hoje quem tá cuidando do Praise Rock é o Will Matheus, né? Então, aí nesse dia a gente conversando, ficou aquele negócio na memória. Beleza, isso num sábado. No domingo, eu não costumo dormir durante o dia, porque eu acordo muito chato. Minha esposa sabe disso, que eu mesmo não me aguento quando eu acordo no domingo. Só que assim, eu dormi, quando acordei de tarde, acordei para ir para a igreja, porque a esposa chama, vamos para a igreja, a gente vai se atrasar, beleza. Acordei, só que eu já tinha tudo na cabeça, sabe? Tudo planejado. Daí ficou naquela, será que era algo por causa da conversa que a gente teve? Algo de momento, né? Aí no meio da semana a gente criamos um grupo, começamos a conversar, agregar pessoas, chamar amigos, bandas, e daí a gente resolveu, vamos fazer um evento. Beleza, vamos fazer. Só que daí a gente pensava assim, a gente tinha organizado tudo, faltava um lugar para se apresentar. Aí um filho de um pastor, né, falou: Aldo, eu tenho uma igreja aqui, a gente precisa fazer aqui. Querem fazer aqui? Beleza, em menos de um mês a gente fez, né, com 9 bandas, né, bandas muito abençoadas, muito top, mesmo, sonzeira. Fechamos com Praise Rock, com Power Praise, do pastor Pipe, lá da Gólgota. Grande Pipe, um abraço. Grande Pipe. Gente boa. Muito Visconde de Guarapuava, quantas vezes lá, né? Nós, lá, eu fui algumas vezes. Pipe é gente boa. Muito bom. Aí, só que antes disso eu ficava pensando, será que isso não é da carne? Sabe, pensando, porque eu não toco nenhum instrumento, não sou músico, mas eu gosto de ouvir, gosto de curtir, gosto nos lugares dos caras tocando, cantando. Eu pensei, será que não é da carne isso?
Muita gente fala, não, é vontade de Deus, né? Chamado para isso. Mas daí eu só descobri isso quando alguém, não só uma pessoa, mas algumas pessoas me confirmaram. O próprio filho do pastor falou, Aldo, Deus colocou vocês, bandas, grupo, um som das tribos, no nosso caminho para poder ajudar a gente, porque a gente não tinha como pagar o aluguel desse mês. E assim, fazendo o som das tribos, teve corte de cabelo, teve lanche, então eles conseguiram, graças a Deus, conseguiram pagar o aluguel lá. Então, por isso que eu creio, sabe, Deus vai confirmando com você. Deus vai usando pessoas para confirmar que é um verdadeiro chamado. E hoje eu sinto que é um chamado, porque as coisas vão acontecendo tão naturalmente, flui, sem a gente querer forçar. As coisas acontecem, Deus colocando pessoas no meu caminho, como o Gessé, o pastor Cleverson, muitas outras pessoas, né, no meu caminho para agregar, para ser parceiro nessas horas. E esse chamado é coletivo, é um coletivo, não digo que é só o meu chamado. Muita gente fala, o Aldo é uma bênção para as bandas, o Aldo é o pai das bandas de Curitiba. É uma forma de velho. Não, eu sou, o Jimmy do Counterhand já me chamou que eu sou paizão deles lá da banda Counterhand. Falei, abraço, Jimmy. Né? E realmente, assim, eu me sinto assim, mas assim, não sou só eu. Porque eu sou o que sou, graças a Deus, claro, mas porque as bandas andam comigo, pessoas abençoadas andam comigo. É um coletivo, né? É um coletivo, por isso que é um chamado, envolve tudo. Se Deus me chamou, Deus aproveitou e colocou mais gente junto desse chamado. Então, a gente sabe quando é um chamado, a gente percebe, Deus usa. Se a gente está na dúvida, como eu estava no começo, Deus usou pessoas para dizer para mim que não era da carne, para que pudesse entrar na proposta. Não era minha vontade, mas sim era a vontade de Deus. Eu acredito muito no sentido que todo mundo fala, né? Para você ser líder, você tem que ser um músico. Isso não é verdade. Os meus melhores líderes não eram músicos. Os caras não eram professores, juiz, foram líderes que eu tive. E os caras não sabiam nem cantar direito, mas faziam muito bem, exerciam o seu papel. Então, a gente cria algumas dogmas que, não, você precisa ter anos de carreira para dirigir bandas. Isso é uma coisa que o homem estabeleceu isso. Verdade. Na minha opinião, né? Na verdade, liderança não tem nada a ver com exercer a função dentro do departamento. De maneira alguma. Porque o líder é aquele que motiva que os outros façam com vontade. Né? Que faça com que o dom de cada um seja colocado para fora. Essa é a verdadeira liderança, né? É aquele que busca... Na verdade, líder é o primeiro a servir, né? E é o último a ser servido. Então, ele precisa entender, quer ser líder, quer ser pastor, quer ser presbítero, quer ser evangelista, você vai ser o primeiro a servir. Se o teu intuito é ser servido, não vai nem entrar na função, nem entrar no chamado. Porque não vai funcionar, não vai dar certo. E o chamado missionário, ó, já chegou pra você? Então, como é que foi o momento, ó? Aquele momento, na época, ainda era Chama Viva? Ainda Chama Viva, hoje Ministério Comunhão, né? Sabe, eu não... tirar o óculos, tá começando a embaçar. Às vezes a gente... Tá embaçada a coisa? A gente às vezes não acredita, né, como Deus usa as pessoas, né? E muita gente falava pra mim, isso é um chamado missionário. Missionário, o que é missão? Muitas vezes as pessoas pensam que missão é ir lá fora, né? É conversar com a sua igreja, pedir a bênção de Deus, pedir ajuda dos irmãos. Às vezes começa dentro de casa, nossa principal missão. Olha, eu sou muito falho nessa parte, assim, muitas vezes às vezes os vizinhos, hoje minha empresa sabe que eu sou cristão, todos da minha empresa respeitam, né? Lá é uma empresa muito boa, que respeitam todas as crenças, né? Respeitam a opinião de todo mundo. E muitas vezes a gente, que nem missão, o primeiro que você tem que evangelizar é o teu vizinho, é dentro da tua casa e o teu vizinho. Muitas vezes tem gente que tem crente que o vizinho não sabe que ele é crente. Tem vizinho que não sabe que o cara é crente. Pelo contrário, testemunho mostra o contrário. Sim, muitas vezes ele fica, não, mas não pode, ele vai na igreja, você vai na igreja. Desse jeito? Sim, desse jeito. Né? Então, a missão não é simplesmente ir lá fora, mas sim lá, começar perto de casa, na tua igreja mesmo. É falar de Jesus. Missão é falar, levar o evangelho a toda criatura. As criaturas não estão lá fora, em outro país, outro continente. As criaturas estão à tua volta. É levar o evangelho ali. Né? Até quando eu ando no carro, eu tenho alguns livretos que eu fiz.
É um conjunto, eu tenho muitos livretos desse aqui, do Ministério da Literatura Ex da Liberdade, lá da minha terra natal, né, do falecido pastor Mário Hort. Hoje o pastor Isaías Hort e a mãe dele também, a pastora Natália Hort, cuidam dessa parte de evangelismo. Então sempre no carro eu tenho isso aqui, né? Às vezes eu dou para o cara que está na rua pedindo uma esmola, eu dou um kitzinho, tem 7 livrinhos, 10 livrinhos, um diferente do outro, sabe? É uma maneira de você evangelizar, né? É como você praticar o teu chamado. Tá, aqui tem Som das Tribos, meu telefone, em caso quer falar, pedir oração, tem tudo. Então a gente tem que começar assim, aonde você estiver, na rua, oportunidade, no trabalho, isso, no trabalho lá, acho que quase todo mundo já pegou isso aqui, né? Às vezes a gente fica com vergonha, na verdade assim, cheguei no trabalho, eu tava entrando com isso aqui no trabalho e me perguntou: o que é isso aí, Aldo? Uns folhetinhos. Posso ficar com um? Falei, pode. E você foi entregando assim, todos eles pediram, mas sabe, muitas vezes se a gente fosse oferecer, a gente às vezes fica com vergonha de oferecer. Aí a nossa vergonha faz com que o outro rejeite. Justamente. E às vezes você tem que cair, tua humildade, às vezes tua Cristo, sei lá, tem que cair quando alguém chega, às vezes ímpio, chega e fala: me dá um livreto desse. Ele tem que chegar para você e pedir um livreto. Meu Deus do céu, né? Não podemos chegar nesse. Esse, né? Não podemos chegar nesse. Como se o cara ponto. estendesse a mão e pedisse socorro, e você estender a mão para ele para levantar. Isso mesmo, pastor, isso mesmo. Então, chamado é muito importante. E se Deus me deu esse chamado, eu tenho que estar praticando. E é uma das maneiras. Enquanto não podemos fazer os eventos a tarde toda, com banda, com evangelismo e tudo, cara, vamos evangelizar nosso bairro. Hoje eu moro naquele condomínio, você foi lá, né, já, pastor? Sabe, eu tenho que pegar um sábado, ir lá, deixar na porta de cada apartamento, de cada sobradinho, um pacote disso aqui, né? E eu vou me comprometer esse final de semana a fazer isso, né? Se minha esposa está ouvindo, ela vai me cobrar, e ela cobra. Então eu vou lá esse final de semana dar na casa de cada um livreto disso aqui. É a nossa maneira de se apresentar a pessoa como sendo um evangelista, um ministro de Cristo. Chamado missionário. Chamado missionário. Não é pedir pastor, me ajuda a pagar uma passagem, estadia para mim ficar lá fora evangelizando. Não é assim que funciona. Não é. Famoso ministério, Deus me chamou para os 4 cantos da terra, como se lá fora não tivesse filhos de Deus lá. O que eu falo é o seguinte, por isso que eu digo, quando tem um chamado, a coisa flui naturalmente, você erra, normal, que o erro faz parte, né, porque somos humanos, mas a coisa flui naturalmente, é uma coisa gostosa, as coisas acontecem, Deus vai abrindo portas. E no caminhar da vida você vai vendo as pessoas sendo tocadas. Mas hoje parece que existe uma individualidade muito grande. Eu não posso te ajudar, porque Deus tem o meu chamado. Eu sou o cara para meu chamado, então eu tenho que exercer o meu chamado. E não é isso que Deus quer. Porque Deus fez um céu só. Não fez vários céus, porque nós vamos morar tudo junto. Então hoje o que a gente mais vê é a individualidade das pessoas. Eu não vou apoiar ele, porque Deus me chamou como um músico, Deus vai me levar às nações, e acaba gerando esse conflito. Por isso que hoje está essa bagunça como está. É a minha opinião. Daí o cara que pensa assim, Deus não leva o cara a lugar nenhum, né? Deus mesmo se carrega no chão tapete do camarada, né? Mas essa questão do chamado missionário, você acabou indo para outra direção e não chegou lá. A missão, como foi o momento? Então, daí foi naquele dia da live com o Ministério Geração Livre e tinha mais uma banda junto. Não me recordo. Não, foi Ministério Geração Livre só. Daí entrar naquela unção foi quando Deus falou com você, né? E eu não acreditei, até fiquei com medo quando você falou, né? Algo pra você que era pra fazer há tempos, né? Eu lembro que você falou pra mim, dá até medo. Então. Eu lembro que você falou pra mim. É medo. Então, a gente às vezes fica com medo, com receio de saber o que será que Deus tem para nós, pra gente. Né? Como será o futuro? Como será? E realmente quando eu recebi aquela unção, sabe, do óleo derramando sobre a minha cabeça, sabe, é aquele arrepio, aquela sensação de que Deus não vai abandonar, que Deus vai estar sempre com a gente, sempre suprindo. Sempre suprindo. É uma confirmação, na verdade, né? É uma confirmação do que Deus tem preparado para você, né? Então, para que ter medo? Né? E realmente depois daquele dia lá,
né, muitos nem ficaram sabendo, mas muitos começaram a me chamar de missionário, né, e de pastor. Até hoje tem gente que me chama de pastor. No começo eu falava, não, eu não sou pastor, eu sou uma simples pessoa. Mas está no caminho, porque é um processo, né? Ser pastor é uma questão de processo. Eu aprendi que se você fala, não, eu não sou pastor, é como se você estivesse negando o que Deus está te dando, do que a pessoa está profetizando na tua vida. Você rejeita a bênção. Sim. Então hoje eu quer me chamar de pastor? Amém. Amém. Sou missionário, amém. Eu sou Aldo, amém. Né? Deus me fez, nos faz multiuso, né? Deus vai preparar um momento para que você possa ser consagrado a pastor. Você está passando pelo processo, que para chegar a ser pastor é que nem subir a escada. É degrau por degrau. Né? Sim, com certeza. Que nem os próprios discípulos. Foram chamados, discipulados por 3 anos com Jesus para depois ir para o ministério. Então não tem como pular etapa, não posso ir direto. Não dá para pular etapa. Existe processo. A própria Bíblia fala, né? O obreiro tem que ser, tem que conhecer, tem que manusear bem a palavra, ser testado para depois ser usado. Então tem um processo que precisa ser seguido para chegar lá. E sabe que eu ficava pensando assim, puxa vida, por que só agora que Deus me chamou para isso? Hoje eu tenho 46 anos, né? Não parece, né? Corpinho de 20, né? 46 anos. Eu fico pensando assim, porque ela sabe que eu tenho corpinho de 20. Por que Deus me chamou só agora, né? Por que Deus me chamou só agora para fazer isso? Porque, né, querendo ou não, a diabetes me judiou bastante nesses 28 anos de doença, corpo, dores, cansaço, tudo, visão, né? Então, por que Deus não me chamou antes? Mas muita gente me falou, porque antes você não estava preparado, antes você não tinha a mesma visão, o mesmo estrutura. ouvido, a mesma estrutura que você tem hoje. Hoje você sabe o que falar, você sabe o que Deus quer de você. Antes, talvez eu não saberia. E hoje eu entendo. Por isso que Deus tem, o que você falou, Deus tem o tempo certo de chamar a gente. Eclesiastes 3, o tempo para todas as coisas. Sim, tudo. Então, hoje eu entendo, né, os propósitos de Deus. Tá? Hoje as pessoas até me respeitam pela idade, mas tem uma moçada aí que... Essa questão da missão que eu te falei ali, que às vezes a gente acha que é lá na África, mas às vezes começa dentro de casa, eu ouvi isso numa pregação do pastor Luiz Patrício. Sim. Por sinal, tô vendo aqui que ele tá assistindo a gente aqui. Isso aí. Um abraço aí, pastor Luiz. Saudades, pastor Luiz. Lembro da sua pregação até hoje, que você falou sobre missão. Eu lembro que ele falou, às vezes a gente tem que ir lá pra África e às vezes filhos nossos dentro de casa estendem na mão de socorro. Eu lembro até hoje da pregação dele sobre isso. Então, dali eu mudei a minha mente sobre missão. Às vezes o meu vizinho, o mendigo na rua tá precisando e a gente faz o quê? Tem que ir pra África. Tem que ir não sei pra onde. E às vezes a gente do lado da gente pedindo socorro. Sim. Quando chega, tá bom em casa também, agora eu vou poder falar agora um pouquinho. Fala aí, Gessé, fala aí. Deixei tudo prontinho aqui na rádio, aqui bonitinho. Falou de chamado, o que eu pensei. Muita gente, primeiro, que nem sabe que chamado tem pra... Qual que é o chamado de Deus na vida dela? Né? Então, na minha opinião, o que eu estava falando, que estava meditando. O chamado começa interno, na minha opinião. Né? Você pode ver o que vocês acham. Porque, por exemplo, eu tinha esse desejo, né? Agora você está executando e até, né? Então eu acho que começa por aí. Tem gente que sente dentro, primeiramente, um desejo ou de fazer a obra, ou de cantar, ou de louvar, ou de cuidar de pessoas. Aí acho que Deus ele já vai preparando, colocando pessoas para que você também comece a executar isso também. Sim. Sair do interno para o externo. É como se você estivesse abrindo as portas para Deus derramar sobre você o chamado que às vezes que você está aceitando, sabe? E ele começa a te mostrar o caminho daquilo. Sim. Isso, e vai porque acelera o coração quando ele está fazendo um negócio para Deus. E é diferente, por exemplo, eu posso pregar, posso tocar, certo? Mas, por exemplo, meu coração acelera mais para tocar. Nossa, tem dia que eu vou tocar que é o que você ama fazer. O céu aberto, entendeu? Então eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho um problema, já me chamaram também de pastor, eu não que nem o Aldo falou, sigo mesmo nessa assim, porque às vezes na mente da pessoa, ou dependendo de quem vai falar, é um auge que ela tem como respeito religioso e tudo mais, né? Se ele tá ali, a fala, então amém, glória a Deus, eu recebo, não perde a benção, né?
Mas Deus sabe o futuro, né? Então, Mas você entender que a profecia, o que é profetizado hoje, às vezes não é pra amanhã. Leva um Leva tempo um para que tempo. Deus E daí estruture eu e entro- trabalhe no coração da gente pra gente chegar lá. aí eu entro nisso, porque por exemplo, eu vejo que, por exemplo, vamos ser pastor, mas sabe que o fardo de ser um pastor não é É pesado? pesado. Fácil não. Eu tenho convivido muita gente que morreu espiritualmente. Por pegar um fardo que não era dele, aí não conseguiu libertar uma pessoa, não sabia na Bíblia qual que eram as funções, sei lá, do diácono, pela Bíblia, pelo pastor, como pastorear. Aí misturou o ofício. Então, assim, não é assim. Eu respeito desde o cooperador. Porque a gente sabe que tem a missão, por exemplo, que nós estamos Sim. falando agora mais do foco da missão. Gente, o maior testemunho está na tua casa, né? Na tua esposa, que você fez em casa, teu convívio em casa com o marido, com a mulher, edificando tua casa. Aí você vai ter um aval total para poder fazer a obra, porque tua casa está bem trabalhada. Essa questão que você falou aí, Gessé, tá em Vamos falar. 1 Timóteo 3, 1 ao 10. Primeira Timóteo, Deixa eu ler aqui que diz assim, ó. Vou tirar só um pouquinho, tá? tá bom? Os devedores, bispos, diáconos, pastores, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja ser consagrado, exerça a obra que deseja. Convém, pois, que o bispo ou pastor seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição ou educação, respeito, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da casa de Deus? Né? Então, veja bem, a Bíblia mesmo nos dá os padrões de como é ter um chamado a respeito do presbitério, diaconato, de ser pastor. Então, como diz, existe um padrão, a Bíblia nos dá um padrão. Até o que a gente estava conversando com o GC hoje a respeito de igrejas. Cada igreja tem uma forma, tem uma maneira. Se não fosse de Deus, Deus não permitiria que existisse várias igrejas. Sim. Se cada um tivesse a sua liturgia, a sua maneira de ser. Mas o chamado, ele é padronizado na Bíblia. Ele existe um padrão. Se você não está dentro daquela conduta, não adianta. Não queres, como diz, não se acelere para o chamado que não é o seu momento. Eu conheço vários pastores hoje em dia que tem uma revolta com a igreja extremamente desviado, atormentado e revoltado com a igreja. Por quê? Receberam uma profecia e acharam que era para amanhã. Foram consagrados a obreiro, a pastor e estão desviados hoje em dia. Sim. Eu conheço um que chegou até para o homossexualismo. Do altar ao homossexualismo. Entende? Eu conheço pastores que saíram do altar e hoje moram na rua. Porque aceleraram o propósito do templo de Deus. E tem outro também, a própria família do pastor fica... Desestrutura. Desestrutura. Porque ele fica o tempo todo ali no ministério. Não, tipo assim, a família, a gente sabe que a família vem antes do ministério. Tanto que a Bíblia diz que a família é nosso primeiro ministério. Sim. Antes de É sermos família, sacerdotes da família. igreja, nós somos sacerdotes do lar. Eu no começo de fazer os eventos, os tribos, cara, eu ficava tão bitolado em arrumar, fazer, organizar, porque eu era sozinho para fazer no começo. Eu lembro que puxei a orelha um monte de vezes, né? Também, né? Eu Não, eu falei, Aldo, era muita coisa. Mas Então, calma, Aldo. acabou na família, até minha esposa chegou a falar para mim, Aldo, toda vez quando chega próximo do evento, você fica mais nervoso, você não dá atenção pra gente. Aí, isso foi puxando, eu fiquei, coloquei a mão na cabeça e pensei, verdade, né? E a gente não percebe. A gente não percebe isso. Um pastor também não vai perceber isso. Porque ele tá ali tentando fazer a obra, fazer as coisas e esquece do tudo que está em volta dele. Tem pastor No caso da sacrificando a família. família. Tem pastor sacrificando a família aí. Então, aí eu mudei agora. Agora não, agora eu tô mais light, mais calmo. Tem pessoas me ajudando, pastor, guarda. Tem pessoas em volta ajudando. Mais, porque Sim. ele quer fazer até às vezes uma função que às vezes é Deus que vai. O tempo de Deus ele vai puxando. Aham. É que daí foge do propósito, aí Deus não tá na coisa. Não é. Deus não Eu pensou. ainda tô me livrando, ó, pra você ter uma ideia. Esses aqui sabem bem. Eu abracei tanta coisa uns anos atrás que quase separei. Simplesmente Então. assim, porque você acaba. Puxa, mas eu falo, mas é pra Deus, mas tava fazendo errado. Sim. Porque em primeiro lugar é com a família,
Primeiro a mistério. questão em casa. Aí, a casa tendo apoio, eles ajudam a gente, incentivam a gente pra trabalhar. E Deus vai fazer, não, peraí, isso aqui pode achar que eu vou te ajudar. Aí você começa, Deus vai guiando, sabe? Então não adianta Que querer vai a gente crescendo, né? colocar, A aprovação das coisas, ajudar, tá? né? Querer abraçar tudo com as mãos no ministério de uma igreja. Não adianta, esquece família, esquece... E não esquecendo que Deus é que dirige, né? Isso É mesmo. a mesma coisa que nem Abraão. Deus pediu para Abraão sair. Não, Abraão não. Foi Abraão. Sair da terra da parentela. Brão. Saiu sem rumo e falou, só vai. E Deus vai conduzindo as coisas, vai agregando, chamando. Isso é. E a história de Abraão mostra duas vertentes, né? Abraão entendeu o propósito, a esposa dele não. Pô, Tanto que foi lá e falou, então você vai ter um filho com Agar. Não entendeu que o propósito era pra eles. pros né? dois. Abraão entendeu o propósito. Mas ela, Sara não entendeu o propósito. E aí aconteceu tudo aquilo, né? porque não via nada acontecer, né? Exatamente, a questão do tempo. Achou porque Deus prometeu fazer uma grande nação, amanhã já vou estar grávida e vai nascer um filho e assim terá uma grande nação. Mandar um abraço aí pro nosso irmão Marcelo Mascaro, que tá na escuta aí, Marcelão. DNA, né? Grande Marcelo. É, o Abraço, pastor- Marcelo. O historiador também tá na audiência. Lori Costa, Wanderlei, Cândido Venceslau. Tem uma galera aí. Depois nós vamos dar um abraço pra todo mundo. Quem? Mas aproveita pra compartilhar aí, pessoal. Vocês estão participando do programa. E hoje estamos com um convidado ilustre aqui na É. Eita, Deus. E você participou do Gólgota? Chegou no Pipe ou só? Não cheguei a Antes do participar. Gólgota, como que era o nome antes? Eu esqueci. Eu não lembro. Que era na Foi assim que recém vieram de Foz, né? É. Eu não lembro qual que era o nome. Eu conheci o Pastor Pipe assim. Olha, foi algo muito, muito louco, porque ele gostava de rock, eu também, de metal, de rock. E a gente foi, eu conheci a banda dele, ele foi agregando, a gente foi junto, tocou em 2 eventos pra mim, né? Power Praise, dentro de uma igreja, Power Praise tocando, sabe? Muita gente não acreditava, mas assim, são corinhos, são músicas que foram feitas por ele mesmo, no estilo mais metal de quem gosta, né? Realmente, né? A gente tem que, tipo assim, a gente Ampliar. tem que ampliar, não Saber. ficar só assim, né? Então, e o Pastor Pipe, assim, já fui várias vezes nos eventos feitos lá na Gólgota, né? Ainda, por incrível que pareça, ainda não consegui assistir uma pregação dele ainda, porque eu ainda não consegui ir num culto dele. Muito bom. Eu fui várias vezes, já visitei a casa dele, a gente bate papo direto lá, mas assim, eu ainda não consegui assistir um culto lá na Gólgota, mas várias lives já assisti, tudo, então, e é uma pessoa que eu respeito muito pelo que ele chegou hoje, né, agregando pessoas, trazendo pessoas O chamado dele punks, também ex-drogados, tudo. Sim, é um chamado diferente, ele agrega É pessoas. alguém que entendeu o propósito de Deus na vida Sim, dele. da igreja underground, né? Isso. Eu, primeira vez que eu fui lá, eu passei um mico. Isso fazem 20 anos atrás. Quando eu cheguei lá, eu levei um choque. Que era de uma igreja tradicional, com aqueles corinhos, nada contra, quem gosta. Mas via com a mentalidade diferente, habituada. Cara, via. começou o som, começou aquele rockão, falei, onde eu tô, gente? Até o Pippen brincou, Dirley, pra você ficar igual todo mundo, tira a roupa aí. Já que todo mundo tá de preto, né? Mandou tirar a roupa. E a gente vê como, né? A gente, às vezes a nossa mentalidade é muito fechada. Sim. A gente criou um padrão de igreja, criamos um padrão de louvor, criamos. E isso é tudo que Deus não quer. Porque você cria um padrão, imagine, lá no Rio de Janeiro eu conheci pessoas que tocavam bossa nova no culto. Aqui vieram uns caras, rejeitaram os caras. Gente, é o melhor que o cara tem. Sim. Eu sempre digo, você tem que usar o melhor que a pessoa tem, não o padrão que exigem. Eu no meu ponto de vista. Sim. Mas E é se que Deus hoje- colocou aquele chamado no coração do Pipe, tá funcionando, porque senão não existiria mais aquela igreja lá. Né? Mas A é que os prova, pastores a prova hoje, chamado. eles acham que eles têm, por ser pastores, têm autoridade de determinar, não, porque a adoração tem que ser assim, 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 assim. E não é assim que funciona. É rotina da. Eu não vejo na culto, Bíblia rotina. Abraão adorando igual Moisés, nem Moisés adorando igual Davi. Não. Eu vi que cada um adorava da sua maneira, da sua forma. Né? Independente, mas por que Deus aceitou a adoração de Caim e não de Abel? Aí é uma questão do coração de cada um. Né? Mas eu não vejo nenhum adorando igual, cada um tinha a sua forma, a sua maneira de adorar. Né? Mas os pastores de hoje, eles acham que eles podem determinar até a maneira que Deus age dentro da igreja. É aquela coisa que eu digo, né? Nada contra quem gosta de worship, nada contra.
Mas se criou por muitos anos dentro das igrejas, não, é esse estilo, esse padrão. E não tem que ter padrão. Você tem que tocar desde o novo até o velho. Pode ser modinha, né? Modinha do momento. Eu tive agora, ano passado, com um americano, ele falou pra mim, cara, esse momento que a gente vive é um momento Estados Unidos, não é Brasil. Eu tive com o pessoal da Hilson, que eles falaram pra mim, cara, a gente tá muito triste, porque no Brasil existem muitas vertentes. E vocês estão indo pro lado nosso. É porque é um estilo de adoração deles. E o Brasil não, o Brasil é muito rico, cara. Então. O Brasil é mais tropical, né? E o cara falou assim, não, vocês têm que fazer. E graças a Deus eu creio que tá acontecendo isso. A galera tá, sabe? É aquilo que eu falo, cada um no seu estilo. No seu chamado, no seu estilo. E Deus, quando faz um chamado, vamos supor, para um roqueiro, para ele tocar para ele, vamos supor, um roqueiro do mundo lá. Deus não chama ele para largar o estilo dele e levar a palavra dele. Deus chama ele daquela maneira dele lá, através do sertanejo, do rock and roll, levar pro mundo cristão, abraçar aquelas pessoas que já conhecem o estilo, a música dele, e agora levar no mesmo ritmo. Aquilo que a gente conversou na palavra de Deus. Aquilo que a gente conversou na luterana do Cajuru, lembra? Sim. Que teve lá o pessoal do Motoclube, do Dirleizão. Sim, Nossa, que lá aquela vez lá. Você viu que tava lá, né? Aí a gente tava conversando com o Aldo, imagina eu venho de uma igreja tradicional, de terno, gravata, e vou chegar no meio dos motoqueiros e falar de Deus pra eles. A minha linguagem é diferente. Agora chegar os caras com a linguagem deles lá, cara, os caras vão parar pra ouvir. Sim, vai numa praça pros drogados chegar de terno e gravata lá. Agora leva um mano lá que nem o Michel. Pô, o Michel tem a linguagem dos caras. Claro que tem. Ele tem a musicalidade dos caras. Entendeu? Ele tem a musicalidade dos caras. Então os caras vão parar pra ouvir ele. Então não adianta eu querer falar, não, existe um padrão, assim, não existe. Cada um Deus usa da sua maneira, da sua forma, com a sua música, do seu ritmo. E voltando ao assunto aqui, tem pessoas que têm aquele estilo, aquele chamado, né? E Deus usa ele daquela maneira. Só que muitas vezes tem pastores, tem pessoas que criticam, que falam e acabam derrubando. A própria pessoa que tem aquele chamado acaba se desanimando e deixa o chamado, deixa de fazer o chamado de Deus por causa de pastores, por causa de pessoas que se dizem, né, santas na doutrina, né? Ficar criticando. Só na doutrina, né? Então, e quem realmente tem o chamado de Deus acaba deixando. Por quê? As pessoas ficam criticando ele. Essas pessoas que realmente são daquele que no convívio ali, que tem aquele chamado. Ajudar. Sim. Eu falo normalmente o que acontece. Eu provo das duas vertentes, vou dizer assim. Eu vejo muito crentes das antigas criticando os modernos. Os modernos das antigas. Os modernos porque esse crente é quadrado, porque cabelo afundando, porque usa saia. Aí sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a pessoa se converteu, eu vejo que as pessoas mais antigas se converteram naquele ritmo. E nada que a gente tem que fazer é respeitar os cristãos, respeitar, se o ensinamento dele é aquilo que ele cresceu e viveu, ele não vai mudar. Foi o que o Espírito Santo colocou na mente dele. Então tem que e ele vai ser salvo. A fé dele, ele vai ser salvo. E a mesma coisa com a igreja moderna, vamos dizer hoje. As pessoas elas estão se convertendo através de trabalhos, ONGs e ações sociais totalmente, vamos dizer, diferenciadas. Ou vamos até a própria Bíblia, que fala as coisas loucas. Sábios. Certo? E muita gente vai ser salva. E muita gente boa que tá aí, vamos dizer, pela questão de, não vou nem falar na doutrina, mas na ética, a postura, roupa, shorts e etc. Mas muitas vezes são melhores pessoas dentro e fora da igreja, com seu testemunho, com grandes coisas, que muitas vezes pessoas que estão lá dentro. É porque criaram um padrão, né? Entendeu? Isso tem que é o padrão. Hoje, hoje é um padrão. Hoje você tem que estar com um carro bem para dizer que Jesus te abençoa. Hoje você precisa estar com uma banda famosa, tem que ter vários seguidores, porque você é o cara. Então são tudo padrões que os homens criaram. E o padrão, como se a tua vestimenta determinasse a sua intimidade com Deus, e não tem nada a ver. Isso. A Bíblia determina que haja ordem e decência, mas não diz que roupa você precisa vestir. Não determina. Mas uma coisa que eu digo nessa que o Aldo estava falando, alguns em vez de ajudar, criticam. Se a gente fizer, vão criticar. Se não fizer, também vão criticar. Então a gente tem que voltar os nossos olhos para Deus e olha, seguir pro alvo, cara.
Irrita o alvo. Sim, Esqueça as críticas dos outros. Pessoas que me conheciam assim, sabe? Em vez deles, eu comecei a fazer e criticavam tudo que eu fazia. Só que aqueles não faziam nada, sabe? Não faziam nada. Ou querem pegar pronta, né? É. Ou Entendeu? então, depois do evento quer o. É que é fácil virar o Aldo hoje, nossa, o Aldo é até uma honra o Aldo chamado pai das bandas, porque é uma honra pra ele, né? Não, eu me sinto É o Matusalém do rock, né? Mas veja bem, Eita, mas nós. porque ele plantou nos corações e nos lugares, como ele foi chamado, tudo isso, tudo coopera. Você tá hoje com carinho de Olha, muita eu me gente. sinto. Hoje eu tô muito triste porque eu não consigo fazer algo para levar eles por enquanto. Né? Eu não vejo a hora de tudo isso acabar, essa pandemia, para poder voltar a ter aquela comunhão. Sabe o que é gostoso? Aquela comunhão com os músicos, que são ministros de Cristo. Sabe? Eles falam de Cristo através da música. E a gente fala de Cristo falando, porque eu não sei tocar, não sei cantar, né? Mas a gente fala de Deus, do amor de Cristo, pelo que Deus deu de dom pra gente. E ter aquela comunhão com os músicos, olha, é demais, é muito gostoso, sabe? Trocar experiência, dar aquele abraço. Gostoso, E o músico, sabe? ele é um cara só, né? Sim. Ele, dentro da igreja, ele é um cara só. Ele não tem muita. Não, se dá em todos os departamentos, mas o músico, quando ele tem outros músicos, é muito melhor, que é uma linguagem, né? Sim. Quer dizer, a pessoa vai entender o que você está falando. Esse negócio Você quando- fala o que você sente. É. Você vê como é que é de Deus, né? Através do presbítero conheci o Wilton, conheci o Aldo primeiro, depois conheci o pastor Cleverson. Aí essa questão de oportunidade, de você ter bandas, seja bandas que estavam começando, bandas amadoras, ter espaço para tocar lá na Fazenda Rio Grande, eu tocar em igrejas que... Na praça, lá na em fazenda. praças públicas, em Viva. igrejas, lá na Vila Verde. Isso não, eu não vi isso, eu só vi no mundão lá. Sabe? A gente foi pra Joinville, a gente Imagina. levei Lembro, 5 todos. bandas a gente levou pra Joinville. Eu não pude ir daquela vez, mas então, Também não fui, esses não consegui. trabalhos dão oportunidade justamente para pessoas que estão começando e ter aquele sonho, aquele desejo de talvez. Sim. Para nós até parece bobo, mas pra gente é um sonho de talvez tocar num palco, fazer o seu primeiro som, essas coisas, entendeu? E Então, essa, muito só de se e dedicar. essa visão do som das tribos, né, Aldo? Sim, a visão do Som das Tribos é abraçar todos eles. Não só aquela banda famosa que tem direto a agenda, não só ele. A gente tem que apoiar aquele pequeno. Como que o pequeno vai chegar lá em cima? É difícil. Se não tem Se não oportunidade. tem oportunidade, não tem apoio, não tem aquela cooperação de estar outros músicos junto, apoiando, prestigiando, sabe? Por isso que eu falo, tem que ter uma união, uma comunhão. Né? Aquele vídeo, aquela postagem que coloca no Instagram, não é à toa. Parece lá, o pessoal do mundo dá a mão pro outro e puxa, e sobe. Os cristãos tava tudo. Sim, né? e deveria ser ao contrário. Deveria ser ao Eu contrário. tenho certeza, eu posso te garantir, posso dizer, confirmar pra você. As bandas, sinceramente, infelizmente, eu vou falar isso infelizmente, as bandas do mundo são mais unidas que as bandas Da igreja? gospel cristã, as bandas cristã. Em Curitiba, nossa, eu vi muita diferença. Eu também posso afirmar outra coisa. Desde o começo do Som das Tribos até hoje, tem muita banda que está diferente, estão mais Mas unidas. eu tô vendo o som das tribos. Estão mais Eu tô vendo unidas. essa mudança das bandas pegarem e se ajudar. Cross, Sim. o Wilton, o Sacrifício eu vou falar mais lá, o Vivo. Sacrifício Vivo. Cara, E muitas uma galera. outras. Tem muita Se for banda aí. juntar, entendeu? A própria teu CD ali. E o pessoal conseguiu entender O propósito do som o das tribos. propósito. Porque isso que daí que é o difícil, você conseguir colocar na mente, no coração, que não é a melhor guitarra, que não é o melhor instrumento. Não, de maneira alguma. Ou se você não tem a melhor roupa ou a melhor igreja. Não importa. Vamos se ajudar. Se abraçamos Isso e que juntos a gente você vai mais longe. conseguiu, Deus colocou e conseguiu ministrar no coração da gente, de tanta gente por aí. Então isso deve trazer retorno. Corre atrás. Até essa conversa de oportunizar para bandas que precisam ser mais vistas é um spoiler de um projeto que nós estamos desenvolvendo, né, Aldo? Sim, nossa. Futuramente nós vem coisa boa aí, Temos gente. muito projeto para colocar em fase de. Sim. Tipo, em colocar em prática. Projetar muita aí para coisa. colocar, tirar do papel, gente. Vai vir Sim. muita coisa boa para vocês aí. Temos. Músico de Curitiba, região metropolitana. Olha que interessante aqui, ó. O pessoal tá comentando, ó. Meu professor Dão, padrão, tipo capítulo 2. Tito, capítulo 2. Foi que o pastor Kleber leu agora há pouco, né? Que a lista até é grande. Mas ó, a galera tá participando da rádio aqui, ó. Mande essas mensagens, pessoal. O telefone da rádio também tá aqui, ó. 984722392.
Pode mandar sua mensagem, suas dúvidas também, se vocês querem participar, que a gente vai estar respondendo com carinho vocês também, ouvintes, tá bom? Pode mandar mensagem aí, Carol. Mandar um abraço pro meu amigo, irmão Tom, meu patrocinador, Tom. Que sempre compra as coisas, as cordas pra mim. Então, um abraço, Tom. Tamo junto. E me diga uma coisa. Falaram tal. Você não é de Curitiba. Você não era de Curitiba. Não, bom, nasci lá no oeste do Paraná, Do na oeste. roça. Lá de Marechal Cândido Rondon. Nossa. Daí morei um ano em Ubiratã, né? Aí em 82 que eu vim pra Curitiba. Você pegou o clubão ainda? Sim. Você pegou o clubão? Nossa, clubão. Sabe qual foi o melhor dia? Quando veio Stauros tocar. Daí eu e minha esposa, a gente era noivo, eu acho. Aí o meu sogro, meu falecido sogro, né? Minha esposa moravam, acho que aqui no Mercedes. Aí eles estavam indo, aí moro no Fani, peguei uma carona, vou lá no clubão. Tinha um evento, um Stauros acústico, né? Aí eu cheguei, me deixaram lá, fui pra casa e eu fiquei no clubão. Eu entrei, chegou o ônibus do Stauros ali. Aí ajudei eles a descarregar, ajudei a colocar lá, sabe? Pra mim foi muito bom. Então eu peguei uma ótima... Foi ali que começou Sim, foi o ali desejo. Que começou, né? E depois, quando o clubão acabou, aí veio o Power Praise, daí o Will Matheus cuidou do Power Praise lá, na época ele ficou como Power Praise, né? Teve também quase toda sexta-feira, segunda era mudado às vezes. Então vinha bandas, foi lá que eu conheci Reverendo Joe, Origem 5, Alternativa 7 e mais outras, sabe? Eu conheci ali, sabe? Então dali começou a vir mais à vontade. Conheci o Pastor Paulo, hoje ele está lá em Nova Maringá, Pastor Paulo e a Morgana, esposa dele. Cara, são gente finíssima, pastores lá da Metodista, do Bacaxiri. Que, sabe, eu sigo o padrão do Som das Tribos pelo que ele fez, sabe? O padrão que eu hoje faço nos meus intervalos do Som das Tribos, eu sigo o que eu aprendi com ele. Na hora do intervalo, enquanto tá arrumando a banda lá, é trazer palavra, é trazer um sorteio de negócio assim, falar de Cristo, qualquer momento dos intervalos, sabe? Isso eu aprendi com ele lá. Que legal. Então, Marcelo Mascaras conheceu onde? Marcelo... Faz tempo. Ele falou que estava lá no dia da Stauros também. Ele falou, eu estava lá nesse dia da Stauros. Daquela época eu não conhecia ninguém naquela Isso foi em 99, 98. Né? Eu era muito pequeno em 99, porque eu sou muito novo. Ah, novinha. Matusalém do rock aí é novinha. Mas foi um dia lá, esse do Clubão foi um dia muito legal, muito especial pra mim lá. Né? Então eu queria poder acompanhar mais as bandas, mais os eventos de Curitiba. Mas demorei demais, eu sou um cara muito caseiro. Mas hoje não, hoje eu, sabe, eu só não saio mais porque não posso por causa da diabetes, aí não às vezes não é que demorou, Aldo. Não era o tempo que Deus tinha pra você. Também. Entendeu? Quem sabe o tempo tá vindo agora, Deus tá preparando tudo aí pra gente fazer um trabalho bacana. E você ouvinte que tá ouvindo, né? Tudo é um custo. Não estamos aqui para pedir oferta, nada. Tanto que eu quero te abençoar. Veja quanto custa, eu quero te abençoar. Antes de tudo, Mas você que tá nos escutando, que puder nos ajudar, imprimir mais, né? O pastor vai deixar o número do telefone dele, depois manda um pix, para que o nome de Jesus seja pregado. Porque tudo é um custo, nada é de graça. Então eu imagino que sai do seu bolso. Na verdade, sim. Né? Parcerias. Sim. Né? Mas eu faço muito por amor. Tá? No começo sim. eu consegui alguns parceiros. Hoje a gente não consegue sim. mais parcerias. Mais difícil. Você que está me ouvindo, depois deixa o número do pastor aí, que mandar a conta. Na live todas as plataformas de acesso. Isso. E antigamente era bem mais fácil conseguir pessoas para ajudar, né? Uhum. Hoje é muito complicado, muito difícil, principalmente em plena pandemia. As pessoas endurecer um pouco mais o coração. Também, né? Mas e hoje eu faço muita coisa assim por amor mesmo. Às vezes tem que ir lá a gente tem um gasto. A gente tem um gasto. Sim. Eu quando faço o Som da parte da tarde, assim, eu ia pela manhã, porque às vezes gostava de fazer um evangelismo, né? Almoçava por lá em algum lugar, daí ficava tarde pro Som da Tribo para fazer e saía à noite, chegava em casa 11, meia-noite. Uma vez, vou contar uma história breve,
no segundo som das tribos underground, que foi feito lá no Beethoven. Foi em setembro, não foi? Foi em setembro. Foi em Setembro. setembro. O segundo underground foi em setembro. Veio até duas bandas de São Paulo tocar. White Blade e na época a banda Agios, né? Vieram tocar no som das tribos, vieram de São Paulo lá. Pô, show. Então tiveram várias bandas de rock mais pesado. O som das tribos underground foi feito para aquela turma, para aquelas bandas que realmente o som não dá para tocar nas igrejas, né? Que é o som mais pesado, né? Que nem o Muralha que veio aqui. Isso mesmo, Muralha. O Marlão tá me devendo no som das tribos, tá me devendo. E faz... Então daí a gente fez. Cobrada. Verdade, Marlon. Entendeu, né, Marlon? A indireta, né? Não é nem uma indireta, foi direto mesmo. Lá no próximo tiver no som da segunda underground, eu vou levar ele. E daí tivemos várias bandas de Curitiba, 2 lá de São Paulo. Resumindo, a última banda tocou, e olha, para ir para lá a gente paga pedágio, né? Bandituba. Mas ajuda lá. Bandituba. Então fui para lá. A última banda, que é a banda do Candelabro Underground, que é a banda do professor Beethoven, tocou 1h30, né? Porque lá também não tem problema de horário. É uma chácara, uma né? chácara. Lá Lá é bom, dá pra virar à noite, fazer vigília. A galera que quer fazer vigília, conversa comigo, eu passo contato com o pastor Beethoven para passar agora acho que não agora, mas espera acabar a pandemia, galera. Né? Passar lá, fazer uma vigília, passar um dia, uma tarde para vocês conhecerem o trabalho lá da base underground, lá do pastor Beethoven. Reabilitação, né? E reabilitação, né, para dependentes de substâncias psicoativas. Nossa. Falei bonito, hein? Poxa. Falei bonito. Repita. Dependentes é uma comunidade terapêutica que cuida de dependentes de substâncias psicoativas. Ele Nossa. trabalha até aqui para essa palavra. bem- Eu aprendi porque eu gosto muito do trabalho, admiro muito o trabalho do pastor Beethoven, Ali, sabe? Até o pastor Luiz está com ele trabalhando junto, O né? pastor Luiz Patrício está lá com ele lá, isso é muito importante, é muito Parabéns, bom. né? Chamadão também, né? Sim, nossa. Chamadão. E não é pra qualquer um, né? Aquilo ali é branco. Não é pra qualquer um aquilo lá. Eu fui lá com as crianças no primeiro dia, as crianças estavam tudo meio... E acabou a luz. Só de noite acabou a luz lá. As crianças estavam tudo com medo. Daí ligou a luz. Aí eles... Nossa, pai, mas olha que diferente. Porque ela é diferente, né? O salão, né? Aí depois tava correndo lá, brincando. Nossa, a galera lá é top. O pessoal ali... Meu Deus. Quando eu chegava com o Meu carro Deus, lá, cara. porque eu levo minhas coisinhas pra armar um cirquinho lá. Ele fala, vai, leva as coisas pra armar um cirquinho, né? Aí leva coisa pra sortear, leva isso aqui. Cara, eu chegava no estacionamento de cima, pra quem conhece lá, o estacionamento é em cima, aí você desce, até no refeitório tem palco também, você desce ali. Cara, eu chegava ali, já vi uma galera. Ô, pastor, eles me chamam de muita pastor. gente boa. Pastor, tem coisa pra carregar aqui, deixa que eu levava, eu ficava sem nada pra levar, porque eles levavam tudo pra mim. E a mesma coisa pra levar se de servem volta. assim de um jeito. Sim, são pessoas Fica humildes, prestativas. Eles servem você de uma maneira que você fica de cara. Eu fiquei de Você cara fica de aquele cara com tudo que eles fazem, o tratamento que eles têm com a gente. Eu gosto de ir cedo Você lá. vai curtir, te abençoar e porque eu sai. mostro- É eu abençoado mostro de lá. isso, sim. Verdade. Isso, tremendo. ó, uma coisa que o pastor Beethoven falou pra mim, porque ele falou assim, Aldo, assim que dá uma melhorada, vamos agendar as bandas para ir tocar no sábado lá. Só que assim, ele quer muito que as bandas fossem lá logo pelo sábado de manhã, para passar um tempo com eles, para conhecer o projeto. Almoça lá, Ensinar mais, tá mais passa junto. tarde, e à noite tem uma visão, a música e a palavra. Mas assim, para um ministrar o outro, para ver pra, tipo, igual o pastor falou, para honrar a banda, sabe? Para honrar a banda que for lá para tocar. Não, e é uma coisa que te muda até a tua visão. Quando Sim. você vê muitas vezes pessoas dependentes químicos na rua, você já tem o ser humano tem aquela auto, sabe? Rejeição. Rejeição, você fala, não, essas pessoas Pessoa são precisa almas, de Estão precisando de ajuda. precisam de ajuda. Sim. Aí você vê o resultado daquilo lá, gente, você fica bom. Você não vê, você vê, minha visão é não que a gente fica retraído, mas ficava inseguro. Hoje se eu vejo um dependente químico na rua, eu falei, meu Deus, eu pensei que podia estar lá, você podia estar mudando de vida, sabe, dá até uma abertura pra gente até falar do Deus, mas olha, vejo, muda de vida. Eu vi que pra mim foi até uma abertura, sabe? Uhum. Então, vale a pena mesmo. Vale, Passar vale um a pena. dia lá pra você ver como é que é. E você aprendeu mais do que eles com você. E eu Porque a só gente é aprendi. muito. Porque a gente se Eu impacta aprendi muito. lá. Deus, Sim. Deus usa isso pra impactar muito a gente. Foi o que aconteceu comigo. Aí quando eu passo, a gente acaba se trombando. Antes eu passava reto. Não, agora eu vou, vamos só sendo do lado, conversa 5 minutinhos com a pessoa. Cara, você ganhou o teu dia. Cara, Aí você fala de Deus e
Existe muitos ainda da história do bom samaritano hoje em dia, né? Tem. É. O levita, o sacerdote que passa, está com pressa, Mas tem- tá tem- ocupado e deixa ali o necessitado. Sim. Aí vem um cara lá que a gente fala, cheio dessa tatuagem, que chamam de mano, vai acolher o cara, vai dar alimento pro cara. Que nem tem muita gente que critica a igreja Bola de Neve, mas não faz o trabalho que os caras fazem. Não faz o trabalho que os caras fazem, não adianta. Verdade. Estão de terninho, gravata dentro da igreja, achando que estão trabalhando, e aí os caras de tatuagem, dread, estão lá na rua levando comida pra quem precisa. Sim, verdade. Entendeu? Então a gente tem que parar com esse padrão de que não, a santidade é assim, não existe. Não existe padrão. O padrão é amar o próximo como a ti mesmo. Não interessa se ele tá de tatuagem, se ele gosta de rock, se não... É um ser humano, a gente tá falando de uma alma, não tá falando de um estereótipo, tem que ser assim, assim, assim. Não. Gente, não existe Não, isso. Jesus É uma escolheu. alma, é amor, é coração. E Jesus andava no meio de quem? Dos simples. Ele perguntou porventura, o médico veio para os céus? Não veio. Então hoje se perdeu muito os valores do verdadeiro evangelho. E... Pode ver pelas igrejas, se tornou padrão de monumentos. Se a igreja não for estruturada, eu não vou pra igreja. Tem que ser bonita, bela, tem que ter ar-condicionado, telão. Não. E lá na base, olha, lá na base lá, o pessoal para passar a tarde, tudo, é muito bom. Você vê a família deles passam às vezes do sábado lá. É. Então, e nesse dia terminou ainda meia-noite e pouco. Resumindo, cheguei em casa 2 horas da manhã. 2 horas da manhã em casa. No domingo seguinte, o Wilton me convidou para ir. Lembra, sabe aquele trabalho que ele faz, a igreja dele faz na escola, uma vez por ano? Ação social? Aí no dia seguinte eu levantei, 8 horas, 9 horas estava lá. Fazenda na também? Veneza, Na fazenda? Veneza, né? Na fazenda. Quase perto do pedágio, É né? quase, é um pouquinho antes do Veneza. pedágio. Um pouco antes do pedágio. Veneza é Eu perto. tava ali e passei daí amanhã para conhecer o trabalho. Conhecer o trabalho e Pra mim foi saiu lá que aqui, eu conheci o falecido apóstolo Luiz Olavo. Né? Até eu trouxe ele para casa, né? Eu conheci Pai da o pai da Missionário Israel. É isso mesmo. Foi nesse dia que eu conheci ele. Obrigado. Né? Então, né, você vê ali o trabalho, o chamado que Deus tem para aquela pessoa, para aquela igreja, para os pastores daquela igreja, para o Wilton, de levar alimento, levar um dia naquela escola que foi no dia seguinte. Eu estava cansado, mas a canseira foi vencida pela vontade de ver Deus agindo naquela escolinha. Tinha tantas crianças, porque não era tempo de pandemia, foi em 2019. Podia né? reunir, né? Podia reunir, foi em setembro, né? De 19. Então, cara, tinha tanta gente lá. E lá estava sendo feito trabalho social. Estava feito as coisas assim para ajudar as pessoas ali. Criando um chamado da igreja. Aquele pessoal que está lá vai saber que quando precisar de alguma coisa é só ir naquela igreja lá. Porque o Deus colocou um chamado no coração dos pastores e das pessoas que estavam lá, que sabe que as pessoas em volta notam isso. E olha, uma coisa que eu fiquei impressionado. Aí tudo, tipo assim, quase a igreja toda lá trabalhando. Olha. Não, uma igreja quando entende o propósito. Aí você é errado. todos andam Sabe, juntos. você via todo mundo. Hoje em dia é raro tudo mesmo. Unido, Isso é raro. tudo unido lá trabalhando na ação social, em pleno domingo. Poderiam estar em casa, descansando. Exatamente. Mas não. Tava lá o pessoal, esqueci o nome do pessoal do teatro lá. Até eles estavam na Chamar esses dias. Esqueci o nome dela. Fizeram um teatro lá também, né? E muito, sabe? Sem marca, sabia isso? Sem marca. Sim. Eu sinto falta disso. Nossa, meu coração dói. Cara, são coisas assim Faz que falta isso. Só que o momento não permite, o né? momento não permite. E Só daí, que assim, isso que é o meu agora. só que assim só que a gente tem que aproveitar esse tempo ocioso que a gente está em casa de tipo, vamos bolar, Planejar, vamos fazer algo bem estruturado. Porque que nem eu penso assim, cara, a hora que voltar tudo normal, vai faltar espaço para fazer. Com certeza. Teve um amigo nosso, né, um amigo nosso que, Sim. né, que sempre apoiou o Som das Tribos, sempre ele me ajudou com tendas e tudo. Ele falou para mim, Aldo, assim que parar a pandemia, aquela praça da Zumbi lá, o Zumbi dos Palmares, Ali na Perinha? no Pinheirinho, aquela praça ali atrás do Mufato, Ali é cheio, cara. porque lá tem ele é todo envolto assim com prédio, com condomínio, né? Prédio todo em volta assim, uma praça gigante com várias quadras. E aqui tem um palco arredondado assim, que tem até verdade. Ali tem. aquilo lá. Ele falou, quando voltar tudo aquilo lá é teu, para vocês se apresentarem. Ele é Vocês bem vão movimentado com a ali. gente. Imagina fazer um evento com música e ação social naquele gramadão.
Tudo para ajudar as pessoas que estão em Gostoso. volta ali. E ministrar e evangelizar as pessoas lá. Sabe? Isso que a gente tem que planejar. Show. Então, enquanto não chega esse dia, vamos planejar. Deixar pronto. Ferramentas para isso. evangelismo. Dá pra Sim. adiantar, dá pra adiantar. Pessoas a gente tem, vontade, que é o que não falta, a gente tem demais, sabe? Coração ardendo por pessoas, sabe? Envolver, se preciso for, a gente vamos ter que envolver a igreja e tudo. Então, por isso, a gente vai ver realmente o verdadeiro chamado de Cristo ali. Evangelizar pessoas ali, porque vamos ter, se quando o dia fazer, se a gente faz uma ação social, a gente tem muitas pessoas em volta. Até porque se evangelizar, tem que ter uma igreja próxima para direcionar, para que ela possa acolher e cuidar. Porque região, né? o grande Exatamente. problema lá na Vila Verde, falar lá na Vila Verde, você foi lá, você também já foi lá, Nós fizemos 2 eventos lá, né? fizemos 2 eventos, servimos lá, a última vez servimos 300 pratos de risoto, mais de 300, né? Mais ou menos. Foi mais ou menos. A primeira vez foi 500 cachorro quente e 700 algodão doce. Foi bastante, assim, lá na Praça da Vila Verde, lá, assim, com a Coca, né? Com a nossa grande amiga Coca. Ela já veio aqui também, né? A Coca já. Então, junto com ela, Filhos de Sião, Associação Filhos de Sião. E a gente fez algo bem legal. Só que daí na última a gente não conseguiu fazer uma faixa lá na grade para poder anunciar para as pessoas. O que a gente fez? Pegamos um livretinho também, pegamos convites que a gente fez e levamos, entregamos para a pessoa. Sabe qual que foi a pergunta que as pessoas perguntaram? Eu não sei se foi para você, você também ajudou a distribuir, né? Para mim eles falaram assim, mas de qual igreja vocês são? Qual que igreja está fazendo? Sabe, a gente tinha que falar o quê? Não tinha, infelizmente, não tinha nenhuma igreja envolvida. Nenhuma igreja estava com a gente apoiando. Eu falei, não, somos cristãos que estamos fazendo isso por amor a Deus. Sabe, a gente fez isso. A gente vai ter um evento de música à tarde, porque da tarde foi a musiconas e tudo, né? Mas assim, as pessoas estavam perguntando qual igreja. Agora, se tivesse uma igreja ali, ó, com certeza ia ter pessoas que a serem amparadas. Mas infelizmente Não tinha. não tinha uma igreja que pudesse Foi amparar uma as semente pessoas. plantada. É que hoje em naquela dia, tarde, mas quando a gente fala das igrejas em si, eles estão muito fixados dentro de 4 paredes. Uhum, isso mesmo. pra Eles mim não ajudar, querem. daí tem que ser assim, daí você tem que colocar. Daí começa a colocar coisas que daí já não. Eles não pode querem sair do fazer. comodismo. Aí Não já querem não ir pra é- fora, fora lidar do com o que realmente projeto, né? precisa. Tipo, eles ficam limitando o chamado deles. É. Ficam limitando o chamado, né? Ou na verdade assim- nem tem o chamado, né? Tá equivocado achando que foi pode- chamado pra algo. porque alguém falou, você leva legítimo para pastor. Então acho que eu vou ser pastor. Vou estudar. Tá lá estudando pastor. Uma vez um pastor amigo, falou assim pra mim, na primeira vez que a gente ia fazer um evento ali, foi no começo. Ela tava pedindo ajuda para um outro cara, só que a prefeitura demorou demais para liberar a praça. Aí passou a data, né? Lá da Zumbi dos Palmares. Falei, vamos fazer um evangelismo lá. Daí o pastor, onde que vai ser? Vai ser lá. Daí o pastor falou assim, olha, o problema é que é muito longe da nossa igreja, da minha igreja. É muito longe da minha igreja. Eles não vão querer ir lá na minha igreja. Das pessoas que vão estar lá evangelizando. Mas o evangelho não é placa de igreja. Entendeu? É isso que eu falo, daí Entendeu? eles já vêm com uma visão Não é assim que funciona. que não é a visão que a gente tá colocando, o pastor tá colocando, Que ele esteja longe Reino. da igreja dele e evangelize alguém que vá para uma igreja próxima da praça, ele tem que entender que buscar em primeiro lugar a reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Sim. A partir do momento que ele ganha uma alma aqui, Deus lá de próximo da igreja dele envia uma para a igreja Com dele. certeza. Ele Só que ele não plantando. entende. Tá Não. plantando. Exatamente, só que não entende. A gente tá plantando, o Aldo plantou, vocês estão plantando aqueles eventos lá, foi tudo semente. Creio eu que ela vai germinar, se não ali com uma igreja afiliada, mas foi uma semente plantada. Ao menos depois ela vai andar na vila, ela vai achar uma igreja lá e. Não sei se Mas eu você- penso que o pastor que vê dessa maneira, ele tá de olho no resultado financeiro. Sim, Eu vou lá e não vai ter ninguém que Ele vai não vir pra minha vê igreja, almas. eu não vou ter dízimo, não vou ter oferta, minha igreja não vai É, crescer, já mudou eu vou a ajudar a visão, crescer né, a igreja igual. do outro. Não é a igreja do outro. Não, É o reino é um só. o reino de Deus. Não existe igreja A, B ou C. O homem colocou várias placas e denominações. Mas o reino, foi como o irmão só. Dirley falou no começo. O reino é um só, o céu é um É só. o mesmo. Deus é o mesmo. Não existe um céu para cada igreja. É. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Vai todo mundo pro céu. Ou o céu ou o inferno. E me diz uma coisa, falando, você tem Facebook da Ação das Tribos? Tem sim. Tem Sim, então, Tem Facebook, tem o Insta, tem canal no YouTube, que eu comecei faz pouco tempo e tô colocando alguns vídeos da galera, né, de alguns pedaços do Som das Tribos.
Só que o grande problema do YouTube, ele corta, né? Ó, Eu não fiz às vezes uma tem- Por pauta, causa dos direitos autorais, né? É, né, não só o YouTube, não, Face também. Eu fiz uma pauta só falando pra galera sobre isso, de plataformas públicas e plataformas privadas. E as públicas estão travando, cara. Trava aqui, vai cortando aqui pra você, ó. Daqui a pouco a gente não vai poder nem ouvir mais música. ele fica limitado. Eles estão limitando bastante. O YouTube tá em primeiro lugar de proibição e de normas absurdas. Nossa, eu coloquei o do primeira live que eu fiz lá na 55. Aí, aqui. Eu dividi, porque foi 3 bandas. Douglas Ferreira, né, sertanejão lá da própria igreja. Eu lembro. O Sacrifício Vivo, do Arley. E o Invocar em 3D, lá do Ivonei. Separei em 3, pra ficar curto, tipo 20, 30 minutos, cada um curtinho assim, pra Cortado. assistir. Coloquei a primeira. Barrou porque tinha 3 músicas lá que tinha direito autoral. Passei a segunda. É isso. Tinha uma. Aí eu pensei, vou tentar do Ivonei. Também não foi. Sabe, por causa de uma melodia. Aí no dia que eu fiz do Cross, do Sacrifício Vivo, lá no outro dia, tentei colocar do Cross. Tinha 2 também. Não foi. Ai, meu Deus, eu desisti. Mas Daí eu eu- peguei e joguei no Face. Joguei no Facebook, aí passou. Passou. Passou, né? Mas eu com receio. Então, pra quem quer seguir lá no Facebook, é só digita lá, procura lá Som das Tribos. Som das Tribos no Facebook. Dá pra colocar na descrição, né, Jessé? Todas as... Eu vou colocar todos os Plataformas, links, né? pessoal. Isso, Colocar depois eu vou todos os passar pra você, Jessé, o papel aqui, minha colinha, né? Com as redes sociais. Não, vou pegar coloca todos lá. os links aqui, já vou fazer o... Tem Mexer do na live, Insta né? também, do YouTube. E você, mais uma vez, você que está ouvindo, se identificou com o pastor Aldo. Aldo e você quer ajudar financeiramente, gente, ajude. Não tem problema nenhum. Eu creio que é o reino, né? E ele Vai Verdade. sozinho. CD. e daí ele vai deixar os contatos, Gessé vai deixar os contatos dele aí, e quem quiser ajudar financeiramente, gente, não tem problema, né, pastor? Se quiser ajudar, Se quiser ajudar, Isso. Não é obrigado, né? não é Se quiser, obrigado, mas se Deus você tocar se no coração. identificou. Porque com dinheiro a gente consegue ir mais longe, Não, com sabe? certeza. Ó, esse Opa, CD, travou minha câmera aqui, pessoal. Mas... Olha de cima ali. eu vou falar um pouco coisa rápida sobre esse Pode CD. falar, pode falar. Então, esse CD aí é o volume 2, né? Volume 2. Esse é o 2. Ele tem 111 músicas, só das bandas de Curitiba e região metropolitana. De 61. Todas autorais, né? Essas aí são todas autorais. Todas autorais, isso aí das bandas. 61 bandas com músicas autorais. Tem banda aí que tem 2 músicas e tem banda que tem uma. Já tô preparando o volume 3, tá um pouco atrasado, já deveria ter saído no final do ano, né? Mas por causa de algumas coisas atrasou tudo. Travou. Então, mas isso aí já foi, acho que desse aí já foi distribuído mais de 500 CDs disso aí. Isso aí eu faço com o meu dinheiro, sabe? Eu vou lá, compro os CDs, eu vou lá, mando imprimir o pacotinho, tudo eu compro, faço, monto, faço sozinho, eu mesmo gravo. É algo assim, o CD é marcado o Som das Tribos com canetinha de CD mesmo, sabe? Porque é algo feito por mim, só que é feito com amor, sabe? Com capricho, porque isso aí, como é distribuído, é sorteado, o som, a música chega em tudo que é lugar. Isso aí eu já mandei, acho que eu mandei uns 10 ou 15 lá para Nova Maringá, em Mato Grosso, lá, a 2.000 quilômetros daqui. Já tem gente ouvindo esse CD, né? Com caminhoneiros e tudo. Então, cidade, Santa Catarina tem, Nossa. vários lugares já tem esse CD. Tá alcançando longe, graças a Deus. Tá, graças a Deus. Não é verdade também, do meu amigo Jason. Do Dirley também. Do porque Dirley, sim, que é- Jason. Sim, conheço eles. Então, e Bacana. isso aí é para alcançar longe. O legal. próximo CD, o volume 3, ele tem mais música de outras bandas que não tem aí ainda. Tá tudo pronto, só É que preparar. Curitiba e região metropolitana tem muita banda, né? Muita coisa. E olha que eu não conheço muitas. Tem muita banda que tem muita banda estrelinha. Vamos falar a verdade, tem muita banda estrelinha. Eu não faço muita questão de dar muito, incentivar muito essas bandas, porque Posso É. colocar na saia justa aqui? Não, né? Não, Deixa quieto. não, eu não quero. Eu gosto, Melhor não, né, Aldo? eu gosto de muito desse pessoal, gosto demais da conta. Mas assim, Mas não assim, faça isso comigo, né? não faça isso comigo. Não tô brincando, ó. Não, de maneira alguma. Eu Tô amo brincando. todos eles, né? Eu respeito o trabalho de cada um, mas assim, tem bandas que precisam de mais ajuda. Exatamente. Tem banda que precisa de muita ajuda nossa mesmo, sabe? Bandas que estão começando agora.
E Pequenas e boas. pequena. Tem bandas que terminou. Hoje a gente recebeu lá no grupo do Fé Curitiba lá, você viu? Um rapaz falando assim, eu vou sair do grupo porque a minha banda se desfez. Sabe? Eu sinto muito por isso. Eu fico triste em ouvir isso, sabe? Em ouvir que uma banda se desfez. Porque muitas vezes cada um vai para um propósito, muitas vezes acontece. Às vezes até se perde do Se propósito. perde. Tem bandas que se perdem, se acabaram porque um tem uma visão, outro tem outra. São bandas que não andam no mesmo propósito. Mas graças a Deus foram pouquíssimas nesse tempo que eu conheço. Eu acho que nem conhecendo questão de eles. não andar no propósito, mas é cada um querer impor a sua vontade Também, ali que acaba também. não dando certo. Não entende Não o bateu- propósito daquilo. Sim. Eu conheci banda que eu acho que são poucos que conhecem, não vou nem dizer o nome, né? Mas uns tinham um propósito e o outro tinha um outro propósito. Eles estavam, sabe? Cada um para um lado. Vamos cada dizer puxando que uma corda um pra queria lado. evangelho, outro queria fama. Isso, Modo mas de assim, dizer, modo de dizer. uma comparação como se faz em Sim. música. Ou alguém queria, vamos seguir essa linha. Não, mas vamos seguir essa outra aqui. Também, entendeu? Então, só que também conheço muitas bandas, que glória a Deus, que de uma banda fizeram duas. Aí, ó. Aí é bom demais, igual célula, se Multiplica. multiplicando, Evoluiu, cresceu. sabe? E as duas levando o evangelho. Se um evangeliza, dois evangeliza mais. Sim, com certeza. Glória a Deus por isso. Com certeza. Muitas vezes, eu tenho uma outra visão. Vamos sair por bem, eu vou fazer uma outra banda com esse estilo. Sem Beleza, problema. vamos aqui tocar, eu arranjo alguém para ficar no teu lugar. Beleza. E aqui, sabe, as duas bandas se dão bem, cada uma levando o seu ritmo, o seu estilo, o seu propósito, só que Mas na tudo mesma no direção, mesmo caminho, reino. na mesma direção, reino de Deus. Show de bola. Isso é muito bom, né? Essas bandas precisam de apoio. São bandas esquecidas. São Sim. bandas que nunca ouvi falar. Sabe? E a gente não pode deixar isso acabar. E banda acabando, a gente se sente na obrigação, na responsabilidade de estar cuidando. Eu me sinto na responsabilidade de cuidar. Sabe? Muitas vezes o que eu sinto é que muitas vezes eu só fico sabendo depois que acabou. Assim, se eu quiser fazer alguma coisa para ter ajudado, né? Sim, Que às vezes é ora só um pela gente, detalhe, né? Às vezes é só um detalhezinho. Mas é um Uma... detalhe. Sim, uma oração. Sabe, aquela comunhão entre outros músicos. O que a gente precisa ter é comunhão. É que a gente se músico dando se muito, eu preocupar chego com ali, o eu outro. toco, faço minha parte e acabou. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós temos que pensar, tipo assim, os músicos, nós somos uma mesma categoria, vamos supor, nós, eu já estou me incluindo, né? Mas a gente tem a mesma categoria. A gente tem que pensar nós como um grupo, uma família. Então, um precisa ajudar o outro para a cena crescer, igual do rock and roll. Eu admiro o pessoal lá do rock, o Van Engel, o Jonas, o Pastor Will, lá do grupo lá do WhatsApp, lá de São Paulo, A Última Cena. Eles vieram tocar no underground, no som do underground. Uhum. Eles são um grupo só de bandas de rock cristão de São Paulo. Cara, eu fico de cara com a união deles. Eles falam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos, todo mundo tá junto, cara. Todo mundo tá junto lá. A vantagem de São Paulo, que é uma coisa que eu quero implementar aqui, é achar um vereador que aceite a causa, a briga comigo, né? Quer dizer, não que brigue comigo, mas que pegue essa causa junto comigo, que é fazer igual a São Paulo. Em São Paulo, não sei se vocês sabem, a Avenida Paulista, aos domingos, era fechada para carro. Ah, sim. Ela é fechada para carro. O que faz as Fala bandas? isso daí. As bandas chegam lá, Vai tocar. eles vão lá na subprefeitura da Regional Sul, da região Consegue a regional liberação lá e- consegue a liberação, eles têm 4 horas para usar aquele espaço. Eu quero na Avenida da Paulista, não tá o número, que é na frente e tal. Eles conseguem a liberação para aquele lugar, eles têm 4 horas. Eles levam baterias, levam guitarra, levam cubo. Fazer isso na Boca Maldita lá. Leva Ô, Greco, você ela, tem gerador, leva gerador de energia. Ô Macedo, faz favor. E lá você vê uma banda de rock tocando aqui na calçada, na rua, tocando lá, a galera passando ali parado, escutando. Lá pra frente lá uma banda de reggae e misturado, tanto cristão como secular. Cada um se chega ao ritmo que mais gosta e assim Sim, vai. e fica passeando ali, é um negócio de família, família passear. Foi o Haddad que fez. Ele fez aquilo justamente para ter interação de famílias. Legal. Na O PT fez cidade. alguma coisa que presta então. Então. E aqui, cara, a gente tem a Rua 15. A gente tem 15 de novembro. E não podemos. Praça E, ó, Santos Andrade. Então, tantos lugares assim, ó, Nossa, livre verdade. no domingo.
pense no domingo aquilo lá, não tem, tá tudo fechado. Imagina uma quadra, vamos colocar Praça Osório ali? uma banda de reggae lá naquela quadra, uma outra banda Puxa, nessa quadra aqui, você daí pensa nenhuma só como é que atrapalha a tá, né? outra. Sim, consegue se sabe? ouvir. Sabe? E tanto não só aberto para o mundo cristão, mas para o mundo secular também. Porque, querendo ou não, a gente tem que abraçar, chegar junto de todo mundo. Sim. Músico é músico, tem que abraçar. Abrir dia nos teatros de Curitiba também, para o pessoal possa se apresentar. Sim, dá mais oportunidade. teatro Então, é se a gente assim, conseguir enorme. essas liberações de fechar uma rua no domingo, não fechar, mas ter acesso, consiga lá um geradorzinho, só para tocar os negócios lá. Não, se liberar, até os músicos se viram. Então, imagina os curitibanos, que não gostam de abraçar nem de dar oi, né? Andando no final de semana lá, sai da praça Vou da até dar feira, oi. sai daquela feira do largo, daí na volta já passa de tarde ali. O já Largo da curte. Ordem é um lugar também bacana pra se fazer, hein? É ali, só que o largo já é mais tomado pelas feiras e tudo no domingo, né? Ah, E mas vai dá, até mas dá pra embaixo. pegar uma música mais dá também. tranquilona ali. Pegar nisso. Tocar ali dentro do chafariz. Mas se conseguisse isso, cara, é um Guitarra ótimo aquática? passo. Tocar guitarra aquática ali? Pra fazer lá. E uma boa. qual que era a banda que não gostaria de ter isso? Num domingo, vamos... Daí fazia um negócio bem separadinho, bem certo. Vamos supor, criaria uma agenda e é uma pessoa responsável para conseguir sempre ser aquele canal entre a banda e Fazer a ligação, né? e a prefeitura. Prefeitura. Fez a né? ligação e depois, Uma cara, ficou aquele dia para vocês. Beleza, a gente vai lá, se prepara lá, toca lá. Às vezes, naquela rua 15 lá, de ponta a ponta, cara, cabe uma banda por quadra, para não nenhuma atrapalhar a outra. Cabe muita banda ali no final de semana. Ah, mas 10 bandas ali. Sabe? Praça Osório. E querendo ou não, Não, não no vai, centro, não vai né? Mas atrapalhar. olha o tanto de lugar. Para no Isso. centro, aí tem a Praça Santos Andrade, que dá pra pôr também ali. Isso Tem se a Praça coloca. Tiradentes, que dá pra pôr. Tem a Isso. Praça Zacarias, dá pra pôr. Nossa. Praça Rui Barbosa. Só Então- de praça aí já enche. Entendeu? Só assim, Fizer isso em coisa. Diz que só colocaram uma limitação, não ser na frente de banco, hospitais, ter Senso. o bom senso de não atrapalhar ninguém. Exatamente. Mas tipo assim, na frente de um prédio comercial Puxa que no vida, domingo é que show. fechado, né? Sabe, lá depois da pandemia volta a fazer. Vamos pensar nisso aí, Aldo? Correr atrás? Temos que correr atrás, temos que achar alguém que nos ajude, porque E o Barros lá, não sei se pode falar. aí eu já passei a A ideia. para ele já. Só que assim, eu tenho que sentar e conversar com o Mr. Murilo, né? Eu passei a ideia para ele já, mas seria muito legal. Que nem eu falei para ele, ele seria muito mais apoiado ainda, que ele já visto, foi, né? porque nessa última eleição foi muito bem apoiado. Ele deu o pontapé no Fé Curitiba, que tava morto. Então, há estava poucos morto, anos. ele assumiu. Trouxe de novo. Nossa, Né? grande Então, abraço. Mas não bate nada com os músicos, a galera. Vamos fazer uma campanha. Sim. Nossa, imagina como, ó, tem tudo isso aqui apoiando aqui, ó. Sim. Nossa, ó. E querendo ou não, Chama cara, mãe, quantas família pessoas. ali, todo mundo assina, já Então, dá uma porrada. Então, e querendo ou não, quantas pessoas tem que pode ajudar? Ele não precisa nem fazer muito esforço, é só ele Conseguir liberação. conseguir a liberação e fazer esse projeto, porque lá é um projeto de lei lá. Imagina. Pode procurar no YouTube, nos lugares lá, tem várias bandas se apresentando, hoje não mais, né, por causa da pandemia, mas se apresentando lá na Avenida Paulista, na calçada, tocando, cara, mandando ver. Não me batam, próxima eleição eu voto em PT. Brincadeira, gente, tá amarrado, em nome de Jesus. Sabe, é uma ideia que nós temos que trazer para É Curitiba. uma ideia boa. Não, as coisas boas têm que ser aproveitadas. Sim. Exatamente, aquilo que dá fruto. Quando eu soube disso, e foi o grande, esse pessoal do A Última Cena que me passou a letra, porque eles vão direto lá, né? E é Banda bacana, Desarme, ia a direto interação também. que o povo Nossa, que tá passando tudo tá ali, ali, cara, ó. Tá é ali, muito ó. show isso aí. O pessoal tá passeando lá, tá andando lá, imagina curtindo uma banda, Pessoa que você ouvindo nem- a palavra de Deus. Pessoa que você nem através- conhece, através de você, o evangelho tá alcançando ela. Sim, É e nesse assim, meio só- tempo, Pô, uma outra dá- pessoa lá, ó, Nossa, tem só é, fazer. e ó, na rua, Aí, ó. Obra. Nossa, é muito. Deus. cara, não é só música. Monta uma equipe bem estruturada ali. Deus, ó, Sim. que jogo, que projetão. Vamos pra cima disso aí. Temos que sim. Então, Projetão. são coisas que a gente precisa estar unido. É, Os músicos terem a mesma ideia, a mesma concepção, o mesmo Entender o chamado, propósito. entender o propósito, porque chamado é o propósito, né? verdade. Pra seguir isso, sabe? Seguir isso pra Uma frente. família junto pra dar mais uma força, né? Também, olha, Pô, imagina que a família não vai querer ajudar o filho músico, a filha música Tocar lá. a poder mostrar seu trabalho. cara, Então, pra uma vai ganhar banda, mais pra um cinco cantor, isso. uma banda que tá começando, né? Nada melhor do que ele
ele ter apoio tanto da família como de outros músicos grandes, fortes, Verdade. né, bandas conceituadas de Curitiba, que a gente conhece muitas aí, apoiando esse pequeno. Cara, ele fica... Estando junto, né? É a mesma coisa que você abrir uma banda pequena, abrir um show, vamos supor, pro Aerosmith, pro Guns, pro... né? Mas isso só acontece na igreja. Eu já tive na Paulista, fui em vários shows de jazz. Eu sentei no lado de caras renomados. O cara Então, normal. Comia boa ali, né? amendoinzinho, tá? Fazia suas coisinhas. Não tem essa diferença. Mas é só na igreja que é isso. E é isso que precisa ser quebrado, né, das igrejas. Com certeza. Né? Esse negócio de, eu tenho, porque eu tenho CD gravado, eu não tenho. Não, mas você tá fazendo pra quê, então? Tá fazendo pra Deus, pô. É que daí o cara saiu do propósito e entrou no comercial apenas. E tem que quebrar esse negócio, às vezes Perdeu o propósito. até esse negócio de banda, às vezes um ministro de louvor quer louvar na praça. Sim. As suas músicas, com o Ah, violãozinho ali. Vou dizer uma coisa. Né? Não Pode tem- tocar muita gente, mudar a vida de muitas pessoas. Ó, vou dizer uma Bem coisa pra dessa. vocês. O Dirley, lá da que é o Never Die. da Never Die, né? Ele é pastor lá na Luterana Livre do Cajuru. Ele é pastor lá, junto com o pastor com o pastor lá, regente lá da própria igreja lá. E lá é o seguinte, ele tem um grupo de louvor dele. Eu sempre chamo o grupo de louvor dele para cantar, que é o Ministério Lutera. Que é difícil. Marcar com No ele é dia que difícil. eles tocaram lá na 55, fiz uma live com eles lá. No dia que eles tocaram lá na 55, cara, meu Deus do céu, foi top E demais. é difícil marcar com eles, né? 3, 4 mulheres. Foi a primeira apresentação deles durante a pandemia. Desde o ano passado, não tocavam, não tinham. Eles estavam tudo entusiasmados. Tocaram até uma música da Ana Rock. Lá, cara, sabe aquela uma da Ana Rock, bem conhecida? Tocaram aquela lá. E, cara, são músicos e é o grupo de louvor da igreja. E eles não tocam assim depois de apresentar. Eles não vão. Só que toda vez que eu converso com o Dirley, que eu falo, cara, eu quero vocês tocando numa edição do Som das Tribos. Cara, eles vão. A gente marca a agenda, eles se preparam. Vai a equipe, são 3 ou 4 moças, mulheres que tocam ali, até a própria pastora, né? A própria pastora canta lá também. É o Pastor Tom, né? Isso, Pastor Tom. Grande abraço, Pastor Tom. E a esposa do Pastor Tom canta lá, e os músicos, sabe? Então, como você falou, músicos, ministros de louvor, esperando ter oportunidade para tocar. E olha, eu posso dizer uma coisa, eu gosto muito, eu já levei o Ministério Lutera muitos lugares, tanto Som das Tribos, como em outras igrejas, às vezes, porque eu também faço muitos pastores perguntam para mim, tem uma banda para tocar, preciso ter um culto tal dia, De tal dedicação. noite, né? Aí eu vou atrás, eu corro atrás das bandas, eu vejo mais ou menos com o pastor qual o estilo que ele quer, né? Perfil. Perfil. Aí eu vejo com a banda, eu vejo, se tem disponibilidade para tocar lá na igreja tal? Temos sim, então eu vou aceitando isso aí. E o Dirley é a mesma coisa, com um grupo de louvor foi tocar numa outra igreja também. É assim que funciona, a gente tem que ministrar em outras igrejas. Agora, tem pastores que já não quer que o grupo de louvor saia da igreja, vá em Eu outra passei igreja. por A denominação gente tem bastante. que não fazia integração com igrejas de outra denominação. Tinha que Então? ser só a mesma. Eu Também tem- já participei de igreja assim. doutrina, Se não for igreja da mesma denominação, Daí não tem- pode tocar, não pode. Pense. O medo de perder, as coisas bobas. É que tem Sim. pastor que não se garante mesmo. Um E ele precisa entender. Se o alimento para a ovelha não está sendo bom, o pasto não está sendo bom, ela vai procurar outro pasto, não adianta. Independente dele querer segurar ou não. Não adianta. Sabe? Espero que abra também para música instrumental, né? Também, Que né? tá muito difícil. Curitiba é raro. Gospel não tem. Muito difícil. Tem o IAPR, né? IAPR é instrumental. É PR só no Curitiba, né? Ali mais uma que eu não lembro o nome agora, que tá começando, mas ainda não tá assim no nível. Mas só que ali é bruto, né? A PR. Instrumental do cara ali Mas assim, é nervoso. Ele é uma outra área, né? Nem todo mundo. Só os estilos, são estilos Não, de sim. gosto. O meu amigo tá rindo aqui, falou Pastor Tom, e o apelido dele é Tom. Não é você não, Tom. É outro pastor. Mas bacana, você tem que voltar aqui, marcar aqui para você voltar aqui, porque isso é muito bom. Eu creio que poucos que estão ouvindo, isso amplia muito, Mas também já né? Isso é legal.
no chamado de vocês, aí eu creio que cada um tem seu chamado, né? Sim. Cada um tem sua pegada e tal. E eu creio que isso vai ampliar muita gente. Nós temos Muita que abrir gente um pouco tá. mais a mente da gente. A gente É. é muito Limitado. focado, limitado. A minha história é muito parecida com a do Gessé. Eu fiquei 27 anos tocando sozinho, cara. É horrível. É horrível. Tem hora que é bom, né? Mas é horrível, né? Não, faz falta. De você não ter alguém, de você não interagir com ninguém, sempre aquela coisa, isso que ele falou, não, só posso tocar com os meus aqui, porque, né, não posso me misturar, como se chegar lá no nossa. céu, ele vai ficar lá num Lá, cantinho, pronto, Parece um cantinho exclusivo com pra uma ele. bolha, É. com uma bolha, não existe isso. Só fica você, imagina. não, tem muitos músicos que mandam mensagem pra mim, Aldo, eu tô parado, saí da banda, toco baixo, toco isso, aquilo. Vê se tem alguma banda que precisa, daí a gente já começa a largar no grupo lá, já consegue banda pra tocar, né? Já, sabe? Então é assim que a gente tem que ser. Se ajudar. Se ajudar. Direcionado. É uma coisa, você toca que instrumento? Eu, violão. Violão. Vamos supor. Ah, Aldo, tem uma banda que precisa de violão? Cara, a gente vai achar a banda que tá com o mesmo propósito que você, né? Que queira, precisando de um cara que toca violão, sabe? Que tenha, que ministre, sabe? Porque assim, quando eu faço o Som das Tribos, a banda não vai só lá tocar, sabe? A banda não vai simplesmente... Antigamente, a banda tocava, e cada intervalo colocava um pastor, alguém convidado para falar, né? Hoje não. Hoje eu uso os membros da banda. Tipo assim, a banda vai tocar. Só que em tal intervalo, ou o vocalista, ou alguém que interessante ali, tipo, que tenha o dom da palavra também, que queira falar até testemunho. Sim. Em um dos intervalos, ele que vai ministrar a palavra. Eu dificilmente uso o pastor hoje em dia. Eu uso os próprios músicos para ministrar a palavra em cada intervalo. Cada intervalo vai um músico de uma das bandas que vai se apresentar. Porque o pessoal vê que ele não é só banda. E também para a banda saber que ele não está ali só para tocar. Sair do comodismo. Sim, ele tem que ministrar, ele tem que falar o que Deus... Tem que se basear na palavra sim, também. e mostrar para as pessoas, falar para as pessoas o que Deus está fazendo na vida dele. Sim. Ele, como ele sendo um ministro de louvor, um guitarrista, um batera, como que Deus tem trabalhado no coração dele, sabe? É muito importante isso. Então, Show. e as pessoas, posso dizer que a maioria das pessoas, dos músicos que, quando eu dou a tarefa para eles, né? Eu sempre faço assim, quando eu planejo tudo, assim, eu dou a tarefa, faço cronograma, faço tudo. Eles, depois que passa tudo isso, falam, Aldo, essa palavra que você pediu, porque tem também um tema, cada Som da Tribo tem um tema, baseado num tema, Sim. sempre. Ele fala assim, Aldo, Deus trabalhou muito comigo enquanto eu estava preparando sobre o que falar, algo sobre o que falar naquele dia lá. Deus trabalhou comigo. Cara, isso que tem que ser. Muitas vezes o músico precisa ser trabalhado. E como é que ele vai trabalhar? Ele vai se obrigar a pesquisar, ele vai se obrigar a entrar na presença de Deus. Porque como a gente fez aquele processo, aquele edição do Wilton lá, aquela série do louvor, a importância do louvor. Cara, o louvor, que nem eu falei, alguns motivos. O louvor, a música, te faz chegar na presença de Deus, né? Então, e simplesmente, se um músico só vai lá cantar, entrar, ele tem que também falar, mostrar para os outros como é estar nessa presença de Deus, estando lá tocando bateria, louvando, sabe? E por isso que eles têm que ministrar a palavra. Eles têm que colocar. Show. Eu lembro no primeiro Som da Tribo que eu fiz lá na Luterana Livre, lá no Cajuru, no Reverendo Joe. Tinha um que eu já tinha marcado, alguém ia ter o intervalo próximo. E essa pessoa não pôde estar. Aí eu falei, deixa eu ver quem. De repente, Rodolfo. Rodolfo, você sabe, o Rodolfo do Reverendo Joe. Eu lembro, ele não é de falar. Ele fala enquanto está ali tocando. Mas assim, ele ministra ali, fala. Mas assim, de falar, ele nunca falou. Né? Nenhum intervalo. Aí ele estava lá comendo um X nervoso, cara. Lá eles fazem um lanche na Luterana. Quando artesanal, a gente né? Artesanal, um X-salada nervoso, que olha, meu Deus do céu. Aí o Gessé já deu até fome, né? Aí eles estavam ali sentados na mesa, ele, a Rosane, a esposa dele, e eu não sei se era o Edson ou o Martin estava lá. Daí ele falou, Rodolfo, no próximo intervalo, vai ser daqui a 20 minutos, você pode trazer uma palavra baseada nesse tema?
Ele pensou. Cara, ele não relutou em responder. Foi na hora. Posso sim, Aldo. Ele falou assim, você me pegou, né, me desprevenido, mas posso sim. Cara, depois daquele dia, deu brecha pra mim. E ele é uma pessoa... Ele ministra célula na igreja. Ele é da primeira batista também. Ele tem célula, ele ministra células. Ele tem um dom. Deus conhece. Ele que é o compositor das letras da banda. Sabe? Ele compõe quase, eu não sei se digo todas, né? Mas 90% ele compõe. Sabe? Então, tem para que composições do deixar... Márcio também, né? Tem, né? Tem composições do Márcio também. Para que deixar a palavra ficar trancada nele, né? Se ele pode falar pra galera. Mas às vezes é a falta da oportunidade que não tem. Sim. Então, Aí, é isso que nesse eu caso, uso, tá sabe? abrindo essa brecha. Eu uso pessoas do próprio ministério para falar, para usar. Porque, que nem você falou, ministros assim, ministros de louvor, tudo, falta oportunidade. Muitas vezes ele tá ali, ele acha que vou cumprir, vou tocar e cantar e acabou meu horário e pronto. Não vai ficar por aí não. Ele vai ter que ministrar uma palavra, pelo menos de 10 minutos, que é o horário de intervalo, sabe? 10 minutinhos. Sim. E cara, muitas vezes, eu posso te dizer, muitas vezes passou de 15 minutos. Deixa eu contar uma história rápida aqui do pastor. Na semana seguinte, eu fiz o Som das Tribos. O Som das Tribos lá na 27. Na 27 e que? Uma semana depois que eu fiz um Som das Tribos na Luterana. Uma semana depois, lá na CIEQ. Só de louvor e adoração. 5 bandas. 1 hora cada banda. 1 hora cada banda. Uma hora deixou eu tocar 15 minutos, cara. Tá, mas deixa eu dizer o porquê. Olha só. Qual que era a banda que tava... Você na época... Tinha a banda... Eu tava com o pessoal da igreja que eu tava antes lá. Então, e tinha banda, e eles iam tocar. Só que eu coloquei ele antes para ministrar uma palavra naquele intervalo. Era 15, 10 minutos, né? E 1 hora para cantar. Mas ele ficou de me cortar quando eu fosse para parar. Aí eu falei para ele, ministra a palavra esses 10 minutos de intervalo, aí você, quando você vê que teus músicos já estão prontos, você já entra, porque daí né? Sim, já entra e emenda, né? Cara, ele começou a falar, as pessoas ali, eu fico lá atrás, sempre eu sou assim, eu fico lá atrás da igreja vendo, observando, né? E eu gosto disso aí, ver a reação das pessoas. Se né? está fluindo. Se está fluindo. Né? E a preocupação também, a gente fica intercedendo também. E daí naquela hora ali, ele começou a falar, cara, que lá foi batendo no coração. Foi, sabe? Resumindo, ele falou mais de 40 minutos. Eu não tive coragem de cortar a palavra dele. Mas também, ele também nem viu que também estava todo esse tempo, né? Ele falou 40 minutos. Ele tocou, acho que 15 ou 20 minutos só, a banda dele. Eu cheguei pra ele falar assim, falei, cara, quando Deus está usando a pessoa, quem é a gente? Flui naturalmente, né? Deixa fluir, se estava ministrando, as pessoas estavam ali, sabe? Glória a Deus, aleluia. Sabe? Eu tenho uma pergunta pra você, desculpe te cortar. Pode. Como que é assim? Porque você é o cara que não tem paredes, né? Deu pra ver que não tem parede. Como é a tua relação com os pastores? É muito boa. Com alguns é ódio? Não. Não? De boa, tranquilo? Graças a Deus não tem nenhum pastor que não gosta do que eu faço. Sim. Né? Uma vez eu até cheguei com preocupação que eu tinha, cheguei a mandar mensagem para alguns pastores. Escuta, pastor, só queria saber se os meus eventos no sábado à tarde têm atrapalhado vocês, os cultos, assim, né? Porque chegou aos meus ouvidos que estava chegando, né? Eu resolvi, tanto todos os pastores da minha região, do meu bairro, como de todos que eu conhecia e mais alguns. Né? Mandei pensar, foi unânime. Todos eles falaram, que isso, Aldo? E, tem sido bênção, Depois daquela mensagem, eu consegui 3 ainda. E eu até quero que você faça aqui na minha igreja já mês que vem, porque é aniversário da igreja, lá na Metodista. Na Metodista lá do Fani. E que era aniversário da igreja, eu queria fazer. Fiz sertanejo, tinha de tudo lá, a gente colocou. Né? Tem aquele videozinho que tá mostrando eu dançando com o Marcão. Ei, eu não sirvo pra isso, eu sou mais maleável igual um palanque de concreto. Então, o convívio com pastores, assim, eu bem tranquilo. Tem muitos pastores assim que eles querem fazer, só esperar dar uma oportunidade. E a gente sempre tá junto ali ajudando, tipo apoiando, mandando banda quando eles precisam, né? A gente sempre tá fazendo isso, né? Então, que eu saiba, só se
tem algum assim que não vai com a minha cara, não gosta, que eu não sei, mas mas até sim, hoje, sim. né, tranquilo. E tanto assim, sabe, Edilei, tanto metodista, luterana, comunidades, quadrangular, né, e até o Nick, ele quer que eu faça um som das tribos lá na Católica, lá do Alto Boqueirão, aquela que é esquina assim, pra quem Sim, do Carmo ali. Isso, tem a do Carmo. Sim, Também tem lá na frente. Ele cuida do Carmo, ele faz missa para uns 1.500 pessoas ali no Carmo. Cuida do som, né? É. E ele quer fazer um som das tribos lá na Católica. O padre, que é onde meu irmão frequenta, ali no Caponembuia também, ele quer que eu leve bandas para reunião de jovens no sábado à noite. É evangelho. Sabe? Então, é assim que tem Sai daquele padrão de... Sim. São portas que Deus está abrindo. Sim, são portas que Deus está abrindo. E, cara, e eu não vou dizer não. Você é católico, não quero levar banda lá, ou não quero nem entrar aqui. De maneira alguma. A intenção é levar o evangelho a toda A criatura. gente respeita a fé deles, mas não vai deixar de fazer o evangelho através do louvor. Jamais. Eu vou te dizer, antes eu era muito sistemático. Isso aí. Nossa, depois que eu comecei a andar com pessoas, com outros pastores, em outras igrejas, visitar igrejas. Eu e o Arley, a gente vai em muitas igrejas visitar igrejas diferentes que nos convidam, porque precisa de ajuda. Lembra daquela 25, não se lembra, mas uma no Fazendinha. Eu lembro que foi feita uma vez lá. Foi feita uma vez lá. Ele só tinha uma caixinha de som onde ligava o microfone e o violão. E o Arley foi de operador da mesa de som. Isso mesmo lá. Isso mesmo. O Wilton ficou. Se não me engano, a imagem, a gente tirou uma foto que tá na abertura do canal lá. Tá lá uma imagem. Legal. Ele chamou a gente porque ele precisava de ajuda. Benção. A gente fez um som na Silva, é uma igrejinha pequena que não tinha nem som. O Gabriel emprestou todo o som dele. A gente montou o som lá na igreja dele. Fizemos o som das Silvas a tarde toda. Vieram bandas top, a banda Ministério Crescer lá do Márcio, o pessoal lá do Pinheirinho foram tocar. A Linoga foi tocar, sabe? Ministério Cross. O Wilton não tocou, mas ele trouxe cubo para emprestar pra gente e ajudou a gente lá, desde o começo ao final. Então, é assim, a gente vai onde eles pedem, pastores, a comunidade Dom, né, do pastor Ezequiel, fica ali atrás, para baixo do terminal do Capão Raso. A gente já foi lá, né, e a gente quer fazer um trabalho bem legal com pessoas. Eles pediram ajuda para fazer um trabalho com eles. Igreja, praça, rua. Sim, é evangelismo. É assim, a gente tem que ir onde a gente é chamado para usar o nosso chamado, sabe? E às vezes a gente pensa, mas será que não vou estar traindo a minha igreja? Eu vou na minha igreja, eu vou lá frequentar a Igreja de Deus do Fani. Aqui no Pinheirinho tem a Igreja de Deus Pinheirinho, o ID, né? Que é do pastor Marquinhos, né? Top, cheio também sempre. Nós temos, da nossa igreja tem 10 aqui em Curitiba. O nosso centro teológico é lá em Piraquara, do lado do cemitério Piraquara, o Instituto Boa Terra, que é o centro de convenções também. A gente eles alugam para várias igrejas grandes para fazer retiro, porque é um espaço enorme. Um espaço enorme lá. Então, eu vou na minha igreja, no culto, frequento o meu culto. Normal, eu vou cultuar o Senhor na igreja. Hoje eu não posso ir porque, né, a gente está em pandemia, agora que vai liberar. Você tem né, sua igreja, tem teu culto, mas tem mas assim, eu não quero assumir nada na igreja porque eu fico amarrado, eu não posso sair. Mas a minha igreja sempre vai ser a minha igreja. A igreja onde eu frequento, onde eu vou cultuar o Senhor. Do pastor Ronaldo. Né? Lá é a igreja onde eu vou. Então, no começo teve um pouco de resistência. Mas aí a gente vem com o propósito. É que nós somos que nem árvores, né? Nós precisamos ter raiz. Se não tiver raiz, a gente morre. Sim. Eu acho que com o tempo você ganhou ele, né? Viu que estava fluindo. Sim. Interessante. Então, hoje eu posto todas as coisas que eu faço, eu posto lá. Então, o pessoal da igreja curte. Você está fazendo obra, você não está... Não, de maneira alguma. E uma coisa eu posso dizer lá, é uma igreja que eu frequento há muitos anos. Eu nasci naquela igreja, não nessa, mas nessa igreja, a Igreja de Deus, né? Era a Igreja de Deus no Brasil, mas porque já tem uma lá perto de Brasília, eles registraram antes. Então a gente teve que mudar só a Igreja de Deus. Aí tem do Fani, Igreja de Deus Uberaba, tem várias igrejas. Na Barra tem um Deus aí. Tem. E é agregado junto uma creche, a creche Amon Cooperadora. É agregado junto com a igreja lá. Tanto de Lindóia como essa do Pinheirinho, tanto de Piraquara, tem uma creche junto.
Então, Sempre trabalho social andando junto. sempre. Então a gente, mesmo frequentando a igreja, eu vou visitar as outras igrejas e tudo. Entendeu? A gente tem que fazer o nosso trabalho de ID. A gente não pode ficar nas 4 paredes, né? É. Show de bola. Pessoal, Show de bola. temos 3 notícias aqui para dar. Primeiro é que a live ela tem até 1h40, até 1h50, tá dando 1h42. A gente precisa finalizar meio que a live. 8 minutos. Isso aí. Temos 8 minutos. Eu tenho uma reunião, era para começar 8h30, mas vai começar perto das 9, já deixei acertar. Mas também o Aldo não para de falar, né? Não, Deus, Não, pode- ficar aqui. Veio Aquilo que com- a gente falou, quando Deus começa a falar, a gente não pode Não, limitar. uma hora eu vou, cara. Uma hora eu vou. Vou estar marcando outro dia pra você voltar aí, ó. Eu venho com todo prazer. Ficou essas histórias, os testemunhos, são histórias. Os testemunhos, A vivência. essa vivência é muito edificante. Nossa, eu passei por muita coisa. Se for pra contar tudo que a gente passa, assim, é muita coisa. É. E você que está ouvindo mais uma vez, que quer contribuir com o ministério do Pastor Aldo, entre em contato. O Gessé vai deixar todos os links. Toda ajuda vai ser bem-vinda. Como eu Todas. falei, ó, esse aqui eu já sei, ó, esse aqui ele faz sozinho, pessoal. Toda E ajuda. ó, logo vai estar pronto o volume 3, hein? Tá no C3. Aí, Cleito, você que gosta de ajudar, mano, aí, ó, já é um motivo aí, ó. Afinal, eu sei que você Motivo. faz horas de trabalho. Faz CD, faz a cópia. E eu faço com todo amor, cara. Isso aí é tudo. Isso aqui eu pego bastante, eu faço com todo amor. Eu coloco. Às vezes estou sentado à noite lá, dobrando, colocando dentro, imprimindo. Você compra esse daqui? Na verdade, esse aqui eu ganho. Esse eu ganho. Ah, entendi. Esse eu ganho, Mas tanto faz os livrinhos, tanto faz como eles dão, você. Tanto faz, ou desse estilo só. Não, eu ganho esses aqui, daí eu faço separado, tem. Eles são muitos, são milhares que eu tenho, né? Então, vários temas, trabalho, cada livrinho desse, pode até ficar com um. Sim, né? sim. Ele tem vários temas, são Posso abrir? testemunhos. Pode, à vontade. Tem testemunhos, tem histórias, né, que o próprio pastor Mário Hort, né, escreveu. Ele escrevia tudo que ele passou, né? Ele falava com as pessoas e disso ele tirava as histórias, as coisas boas, os testemunhos. E é um livreto bom, que é um livreto de bolso. Um livro de bolso. Fácil de carregar. Show de bola. Fácil de evangelizar Sim. e passar pro E eu pessoal. fiz um pacotinho com 10, com 7, assim, porque você entrega isso pra pessoa, a pessoa tem todo esse material pra ler. Pra ler. Show de bola. Tem tudo isso aí pra ler. Mas é benção, isso aí. Esse é evangelho, gente. Esse propósito que a gente busca aqui. E fora as bíblias que tinha daí também. Às vezes tem pessoas Nossa, que, é verdade. até quem tiver bíblia A pra Bíblia doar, sorteou no som das tribos, sempre bastante. sorteio bíblia. Eu ganhei a dou pra camiseta. quem quer, camiseta, pra quem... Bíblia é algo diferente. Assim, a pessoa tem que querer. Com certeza. A pessoa, não adianta você dar uma bíblia pra forçar, que muitas vezes a pessoa não quer, não é o momento dela. Muitas vezes eu falo assim, se você não quer, dá pra alguém que quer, dá pro teu amigo. Ou, muitas vezes eu prefiro, muitas vezes quando eu dou a Bíblia, eu pergunto, quem quer uma Bíblia? Quem quer? Lembra na praça? Na praça lá eu fiz isso. Quem quer, né? Quem quer? Quem precisa? Sabe? Então quem Levar puder evangelho. abençoar com Bíblia, nossa, Bíblia, eu fico, sabe, não precisa de dinheiro. Eu quero Bíblias. A maior riqueza Bíblias. é levar vida a quem precisa. Bíblias é algo que tem a palavra de Deus completa ali. Então, galera, essa aqui vai ficar com a parte 1. Vamos marcar um outro programa, fazer a parte 2, né, Aldo? Conversa boa, isso é Bem, bacana, sim. gente. Como eu falei, vem vários projetos pela frente aí. Tem algumas coisas que eu vou estar conversando com o Aldo pra gente poder Muitos projetos. tirar do papel e colocar em prática. O cara tá na prática, né? Temos. Temos nosso pedido de alimento, aí você quiser doar a gente, ajudar. Verdade, isso aí. É uma junção, trabalho juntamente com o Som das Tribos, com a Rádio Remissão, pra gente levar pra quem precisa. Roupas também agora, inverno tem chegando. muita gente necessitada, passando fome, Verdade. gente. Tem muito pai de família desesperado, porque não tem alimento para colocar na mesa dos seus filhos. E nós, como cristãos que podemos, vamos ajudar, gente. Então, agradecer a cada um que esteve na escuta aí, né? Esperamos vocês no próximo programa, né, amor José? Isso aí, pessoal. Então, ó, a cada 15 dias, só para oficializar, então, a cada 15 dias nós estamos aqui na rádio fazendo o programa, né? Hoje nós temos um convidado, né? Que vai ter que ter parte 2, né? Que vai ter a parte 2, tem Vai uma ser benção. o áudio aqui. E vamos fazer aí uma ajuda, quem puder acompanhar, né, pessoal? Siga as redes sociais do áudio. Isso, segue, depois você vai colocar lá, né, José? Eu Tudo vou vou colocar passar. todos os links, pessoal. Legal, Facebook, YouTube, celular do áudio, se quiser tirar mais dúvida com ele. E olhem para os projetos que vem, né, Deixa eu Aldo? falar uma coisa rapidinho aqui. Pode falar.
E, pessoal das bandas, está reabrindo agora a minha web rádio, né? Não é concorrente, né, Gessé? Porque a gente é parceiros, né? Parceria aqui, mano. Que tá rodando, eu coloco todas as músicas que estão nos CDs, as músicas parceiras, bandas parceiras de Curitiba, região, e muitas outras de outros estilos também. Tem Bride, tem Skylit, tem Petra, tem tudo, tem louvorzão, adoração. Nossa, Petra, Tem gente. de tudo. Tô Música ficando que, velho. sabe? E a web, procura lá na Play Store, é na Play Store, pra quem tem Android, né? Play Store, você coloca lá Web Rádio Som das Tribos. Web Rádio Som das Tribos, na Play Store. Baixa lá o aplicativo. E é só benção. E é só bem, se só ouvir. Ouve aí. de onde você estiver. Aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Não, São Luís. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, coloca. A Rádio Som das Tribos ali, mas não é. Entra lá no Ministério Som das Tribos.blogspot.com. Olha. Mas São das tribos. .blogspot.com. mais uma vez, Esse pessoal, é o blog. ajude a gente a levar o evangelho mais longe, através da sua vida, da sua contribuição, através de você compartilhar o link da rádio, o Facebook da rádio, o Facebook do nosso missionário Aldo aí, que o evangelho vai chegar mais longe. Amém. Ouvindo as bandas, prestigiando quando voltar aos eventos, seja por live ou seja presencial, contamos com vocês aí. Para os projetos que vão vir, estejam juntamente com a gente aí. Bem coisa grande para os músicos de Curitiba e região metropolitana, né? O nosso foco é ajudar o máximo possível, independente se você é uma banda já grande, pequena, famosa ou não. O nosso propósito é ajudar todos, fazer com que você seja visto. Sim. Deus te chamou para um propósito especial, não para ficar escondido em lugar nenhum. Então nós queremos fazer com que você seja visto e possa abençoar vidas e ser abençoado também. Em nome de Jesus. Amém. Também, pessoal, aqui, ó, pra vocês verem, então, aqui rapidinho, aqui, ó. Então, Ministério Som das Tribos.blogspot.com, pessoal, tá bom? Ó, aqui vocês estão acompanhando todo o site. Nossa, Tem até CD pra baixar aí, hein? Tem até CD pra baixar Olha, aí. o pessoal, tanto conteúdo que vocês podem adquirir, pessoal. Ó, só de vocês terem que tem CD pra baixar, o Aldo disse, ó. Só mais devagarzinho, ó. Tem bastante artigo. Nossa, tem bastante conteúdo, Aldo. Parabéns. Tem, e eu vou acrescentar as bandas agora, vou começar Ó, essa que semana legal, a acrescentar ó, as bandas parceiras aí. Olha que top, ó, pessoal. Aí é Então, bem aqui, assim. ó. Rádio Ministério Som das Tribos, blogspot.com. Isso, e tem um linkzinho do lado ainda que vai direto pro Google Play. Esse aí embaixo, aí onde tá a Som das Tribos ali. Aqui, ó. Esse, vai Ó. direto pro Google Play pra baixar daí o aplicativo. Baixa o aplicativo aí, galera. Aqui, ó. E também o Facebook aqui, ó. Som das Tribos aqui, ó. Ministério Som das Tribos. É bem facinho, pessoal. Se quiser o Ministério Som das Tribos, não tem erro. Achar isso aí é mais fácil que dormir. Aí, ó. Então, pessoal, é isso aí, pessoal. Vamos interagir, né? Aqui a rádio não tem problema, não. Aqui é tudo irmandade. Tamo junto, Gessé. Tamo junto. Estamos tudo no mesmo propósito. Né? Todos. Queremos Crescimento do agradecer, reino então. de Deus. Quer mandar um abraço, Aldo? Um abraço pra galera das bandas, todas. Eu não vou te citar nomes porque é muito, daí alguém vai ficar bravo comigo. É. Um Mas a abraço pra gente minha vira a noite esposa, aqui, né? Pra minhas filhas, né? A Bruna e a Laura. Minha esposa Yuzi Caroline Kalb Schroeder, né? E todos, pessoal do trabalho, às vezes pode ter alguém assistindo. E para todos os conhecidos, amigos, família, né? Galera toda aí. Não vou te citar nomes, né? Mas galera toda. Abração. Isso estão no meu coração. Amém. Direi que manda abraço, Kleber. Aproveita agora para nós finalizar. Para todos os amigos que estão assistindo, Pop, Cleito, meu irmãozão querido, Deus abençoe. Daqui 15 dias estamos de volta. Isso aí, gente. Mandar um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Deus faça grandes coisas na vida de vocês aí. E aguardamos vocês no próximo programa aí. Vou estar agendando com o Aldo mais pra frente para ele voltar, pra gente continuar essa conversa, né, irmão? Claro, com certeza. Então, maravilha, pessoal. Obrigado por todo mundo que participou. Todo mundo que interagiu com a gente na live e participou nas redes sociais. Deus abençoe e voltamos com o Papo de Graça na próxima, a cada 15 dias. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Abraço pra minha mulher, abraço pros meus filhos, pro Toby e assim por diante. O top. Então tá bom, gente. Valeu. Tchau, tchau. A liberdade está em ti, Senhor. Nossa. Eu canto para o teu louvor. Tua presença transforma, liberta o meu ser. Não há outro lugar que eu queira estar. Tua presença transforma, liberta o meu ser. Sempre contigo vou viver. Tu és tudo que sou, tudo que tenho, tudo que